Bem-vindos, meus amigos, ao incrível mundo do audiobook Lendotube. Aqui é o lugar onde as palavras ganham vida, as histórias ganham voz e diversão não tem limites. Hoje estamos animados em apresentar a vocês um livro que vai mexer com as emoções e despertar a curiosidade. Vida em Leilão, da talentosa Bárbara Delinsky. Prepare-se para embarcar em uma jornada envolvente, cheia de reviravoltas e surpresas, enquanto exploramos as páginas desta história fascinante. Com personagens cativantes e uma trama envolvente, você será transportado para um universo repleto de emoções e descobertas. E para não perder nenhuma das nossas futuras aventuras literárias, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Aqui você encontrará uma variedade de audiobooks, desde romances apaixonantes até histórias cheias de mistério e ação. Portanto, junte-se à nossa comunidade de amantes da literatura e compartilhe conosco essa paixão. Agora, é hora de mergulhar de cabeça em Vida em Leilão, e desfrutar de cada momento dessa narrativa emocionante. Então, prepare-se para se encantar, rir e se emocionar, enquanto exploramos as páginas deste livro incrível. E não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, para compartilhar conosco suas impressões e se conectar com outros amantes de livros. Vamos lá, pessoal, a aventura está apenas começando. Capítulo 1. O céu de novembro estava cinzento. A neblina do crepúsculo adensava-se lentamente, pronta a engolir o infeliz transeunte na primeira esquina. Carla Kim arrepiou-se quando uma lufada de vento, mais fria do que gelo, atingiu-a. Ergueu a gola do casaco e ajeitou a alça da bolsa no ombro, sem diminuir o passo. Caminhava depressa com a cabeça inclinada para a frente e as mãos escondidas nos bolsos. Em dias como aquele, sentia-se a salvo somente entre as quatro paredes de sua casa. O eco de seus saltos na calçada lembrou-a de que havia esquecido de mudar de sapatos antes de deixar a escola. Lamentou o esquecimento. Trabalhará até mais tarde e era sexta-feira. Quando saíra da biblioteca, seu único objetivo era chegar logo em casa. Casa. Sorriu levemente. Dobrou a esquina da Bratley e atravessou a rua ainda sorrindo. Na calçada oposta, confundiu-se com a multidão que saía do cinema. Estranho como a mente pode adaptar-se com tanta facilidade a situações novas, ia pensando. Sua vida havia sido inacreditavelmente diferente um ano atrás. Agora Cambridge era seu lar e ela era Carla Johnson Kim. Comportava-se, vestia-se e estava começando a sonhar como Carla Kim. Talvez eles estivessem certos. Com o tempo era bem possível que acabasse por se ajustar à sua nova identidade. Olhou com uma ponta de inveja os carros que formavam uma fila imensa de reflexos brilhantes na direção da Harvard Square. Aonde iriam seus ocupantes? Jantar no Amedes ou na Taverna Grendel? Tomar uma cerveja no Wursthaus ou assistir a um espetáculo em Boston? Um carro buzinou. Carla ficou rígida e pelo espaço de um segundo, tudo girou em torno dela. Virou rapidamente a cabeça. Ao deparar com os rostos sorridentes de alguns alunos que lhe acenavam alegremente, seu alívio foi imediato. Esboçou um sorriso e retribuiu o aceno. Os rapazes haviam acabado de chegar de uma partida vitoriosa com o time rival. Falará rapidamente com eles antes de sair da escola. Quando o carro desapareceu de vista, engolido pelo tráfego intenso, controlou as batidas descompassadas de seu coração. Podia sim ajustar-se a uma nova vida, a uma nova identidade. Mas duvidava seriamente que pudesse esquecer o sobressalto constante, o eterno cuidado. Especialmente nessa época do ano, quando os dias eram mais curtos e o crepúsculo chegava mais cedo. Inconscientemente apertou o passo. Venceu mais 2 quarteirões, antes de dobrar à direita e seguir na direção do rio. Seu apartamento ficava a uns 5 minutos dali, quando muito. Mas era esse o trecho que mais temia. As ruas eram mais estreitas ali, e menos frequentadas. E o nevoeiro, agora mais cerrado, não permitia ver muita coisa, a luz fosca das lâmpadas elétricas que brilhavam por entre as árvores. Havia um sem número de portões em penumbra e de becos escuros. E ali dentro, dissimulado na sombra, o assassino poderia estar de tocaia. Não há nada a temer, nada a temer, nada a temer. Repetiu mentalmente a monótona ladainha, como havia feito centenas de vezes nos últimos meses, acompanhando a rima com o passo. Talvez devesse usar seu carro, como Sully sugerira. Mas haveria o problema do estacionamento no final do dia. Além do mais, gostava de andar a pé. A caminhada lhe fazia bem. Aspirou fundo o revigorante ar de outono, mas prendeu-o convulsivamente, quando um vulto apareceu inesperadamente diante dela.
Ao reconhecer o pesquisador que trabalhava no laboratório do hospital, quase riu de alívio. Ele está no horário, pensou, calculando mentalmente o tempo. Costumava encontrá-lo sempre que saía da escola às 5:30, o que acontecia 1 ou 2 vezes por semana. Isso era uma das coisas que São Loomis lhe ensinara. Mudar constantemente de itinerário, evitar a rotina para não correr o risco de tornar-se um alvo fácil. Não que ela fosse uma pessoa de hábitos rotineiros. Fora até muito impulsiva no passado quando, guiada por seus demônios interiores, quisera afirmar-se como jornalista. Agora, no entanto, como professora de inglês de uma escola de 2º grau, acostumara-se a uma vida calma e regular. Estranho como tudo mudou, refletiu novamente perscrutando cada rosto que passava. Sam ensinara-a a observar cuidadosamente não apenas os seus vizinhos, mas também as pessoas com que cruzavam habitualmente pelas ruas. Durante as primeiras semanas em que passará a seu lado, acompanhando-a à escola pela manhã e de volta ao apartamento à tarde. Consideradas as circunstâncias, Sam fora um enviado dos deuses. Agora, no entanto, podia contar apenas consigo mesma. Sua imaginação estava livre para conceber todas as coisas horríveis que poderiam lhe acontecer naquela rua escura e deserta. Mas não era realmente deserta. Havia grupos de casas de um lado e lojas do outro, e carros encostados junto ao meio-fio de ambas as calçadas, numa evidência de que havia também gente por perto. Se estivesse em perigo, teria apenas que gritar. Mas alguém teria tido tempo de correr em seu socorro? As luzes brilhavam, mas as casas estavam trancadas. E as lojas, ocultas nas sombras das arcadas, começavam a fechar as portas. Quando o Memorial Drive surgiu, pardacento sob a bruma prateada, Carla alegrou-se um pouco. Mais alguns minutos e estaria em casa. Então, inesperadamente, ouviu o som inconfundível de passos compassados atrás dela. Sem pensar nos saltos altos na calçada irregular ou na bolsa cheia de livros que lhe batia pesadamente no flanco esquerdo, pôs-se a correr. Precipitou-se para a frente com uma única ideia na cabeça: fugir dali o mais rápido possível. Um tremor lhe subia pelas pernas, mas conseguiu dominá-lo. Dobrou a esquina deserta e, ao avistar a entrada de pedra de seu edifício, ousou lançar um olhar por cima do ombro. Entreviu o vulto de um corredor desaparecer atrás das sombras vacilantes das árvores e, quase no mesmo instante, colidiu com uma firme parede de músculos à sua frente. Não vira o homem que vinha em sentido contrário. Nem o pressentira. Ficou paralisada de terror. Um suor frio inundou-lhe o corpo, e suas mãos começaram a tremer. Cambaleou, e teria caído se mãos firmes não a tivessem amparado. Teve vontade de gritar, mas lembrou-se do que Sam lhe dissera: "Você é Carla Kim agora. Mantenha calma. Aconteça o que acontecer, não cometa o erro de acreditar que Robina Hart foi descoberta. Tem que agir com confiança, ou estará cavando sua própria sepultura. Carla Kim não tem necessidade alguma de se esconder nem algo a temer. Lembre-se disso." Era mais fácil dizer do que fazer. Ergueu os olhos ainda cheios de terror. O homem era grande, alto, de ombros retos, intimidador. À baixa claridade da luz do poste, percebeu que era moreno e que uma barba cerrada escondia-lhe parcialmente as feições. Sabia que nunca o vira antes. Não teria esquecido facilmente seu olhar intenso. Mas ele parecia gentil. Seus dedos não lhe prendiam os braços com muita força. E sua voz não tinha nada de ameaçador, quando lhe perguntou: "Você está bem?" Os calafrios passaram lentamente. O terror cessou e a razão apoderou-se dela. A preocupação do desconhecido não fazia supor um agressor, nem a calma com que ele ficava ali, segurando-a à luz do poste, à vista de qualquer passante ocasional. Seu pânico deu lugar a um cauteloso embaraço. Obviamente cometera um engano. "Sim, estou bem", murmurou debilmente enquanto recuava de um passo. "Queira me desculpar." O desconhecido deixou cair as mãos ao longo do corpo e deu-lhe passagem. Carla passou por ele de olhos baixos e dirigiu-se para a porta, que se abria com o auxílio de um cartão magnético. Felizmente, trêmula como estava, não teria conseguido introduzir a chave na fechadura. Pensando apenas em pôr-se a salvo, atravessou correndo o saguão deserto e subiu os 3 lances de escada de um só fôlego. Ao chegar ao 3º andar, onde ficava seu apartamento, olhou em volta para ver se não fora seguida. Desligou então o alarme e lutou com a chave durante alguns segundos. Antes de fechar a porta atrás de si, acendeu a luz que iluminava não apenas a pequena entrada mas também o living anexo, e correu os olhos pelo aposento.
tudo parecia em ordem. Maravilhosamente em ordem, de fato. Girou a chave na fechadura, passou a corrente de segurança e voltou a ligar o alarme. Encostou-se então contra a porta com o corpo dominado pelo alívio. Nunca, desde que se tornara prisioneira das circunstâncias, nunca apreciara tanto seu pequeno refúgio como naquele momento. Mas o alívio não a livrou do nervosismo. Não se lembrava de ter entrado em pânico uma única vez naqueles meses. E isso a assustava. Refez mentalmente a etapa final de sua volta para casa e apertou os lábios, aborrecida, caçada por sua própria imaginação. Pesadelos eram uma coisa, não podia evitá-los. Mas correr pelas ruas dominada por um pânico incontrolável era terrível. Afastou-se da porta, despiu o casaco e colocou-o no cabide junto com a bolsa. Só então deixou-se cair sentada no macio sofá da sala. Livrou-se dos sapatos, ajeitou as pernas debaixo do corpo e recostou-se nas almofadas. Era o paraíso. Permaneceu quieta durante alguns minutos. A tensão cedeu. Era explicável o medo que sentirá. As ruas desertas, o vento frio, aquela ameaça tocaiada. Mas agora tudo estava bem. Consideradas as circunstâncias, devia estar agradecida. Tinha um lindo apartamento, no edifício novo dotado de todos os confortos modernos, e um bom emprego, para o qual estava perfeitamente preparada. No começo ficara hesitante. Fazia mais de 5 anos que não lecionava. E passará o verão preparando-se intensamente, mergulhada no estudo e na leitura dos clássicos. Gradualmente percebera que gostava sinceramente do que estava fazendo e alegrara-se quando as aulas recomeçaram. Com a mente presa em Melville, Faulkner e Hemingway, havia pouco tempo para pensar em Barber e Culberto. A nova vida em que se lançara tinha os seus encantos, encontrava prazer na companhia de seus colegas e principalmente adorava os garotos. Eles eram abertos e sinceros. Muitos provinham de famílias que faziam sacrifícios para mantê-los numa escola particular, e sua ânsia de aprender era quase comovedora. Sentia-se muito mais recompensada do que imaginara a princípio, quando fora forçada a abandonar Chicago e esquecer os anos mais felizes de sua vida. Os mais felizes, mas também os mais trágicos. Primeiro Matthew. E depois Peter. 2 pessoas a quem amara profundamente, embora de diferentes maneiras, e que agora estavam mortas. O pensamento doeu-lhe. Levantou-se e vagou a esmo pela sala. Correu a ponta dos dedos pela superfície dos móveis. Deteve-se um instante diante da estante cheia de livros, tocou as lombadas, imersa em recordações. Acariciou num gesto esquecido as franjas das cortinas e voltou lentamente para o sofá. Reclinou-se nas almofadas, encerrada em seu próprio vazio. Sentia muita falta de Matthew. E não podia pensar nele sem que um espasmo lhe apertasse o peito como uma cãibra. Os 6 anos que haviam passado juntos foram uma explosão mágica. Amara-o tanto. Suspirando, fitou distraidamente o teto. Quando o telefone tocou, quase deu um pulo. E seus músculos, que estavam começando a relaxar, tornaram-se a ficar tensos. Era um som meio estranho o que estava ouvindo agora, e isso também representava uma mudança. Houve um tempo em que o telefone parecia nunca mais parar de tocar. Uma vez na cozinha, hesitou um instante com a mão no aparelho, antes de erguê-lo e dizer com estudada calma: Alô, Carla? Ela não reconheceu a voz, embora lhe soasse bastante familiar. Sim, é Dennis, Carla. Claro, Dennis Sharp. Professor de história e treinador do time de basquete. Alto, bem apessoado, agradável. Foi uma pena o desencontro. Contava apanhá-la na saída da escola, mas você deve ter escapado antes que eu chegasse. Escapar, que palavra forte. Carla sentou-se na cadeira mais próxima e agarrou o fone com força. Vi seus rapazes quando voltava para casa. Parabéns. Foi uma bela vitória. Os rapazes jogaram bem. Estou orgulhoso deles. Já estão liderando a classificação? Dennis deu uma risadinha. A temporada mal começou. Mas estamos bem colocados. Que bom. Sei que é tarde, desculpou-se ele, mas achei que valia a pena arriscar para ver se você quer jantar comigo. Uma refeição rápida e leve num dos restaurantes da praça. O que me diz? Carla ficou com pena. Pobre homem. Estava tentando levá-la para jantar fazia pelo menos 2 meses. Sem sucesso. Não sei, Dennis. Tive uma semana cheia e estou realmente exausta. Um bom motivo para distrair-se um pouco. Ela sabia que precisava de distração. Mas sair de casa depois do susto que levará era algo superior às suas forças. Você é muito gentil, mas acho que não vai dar.
Estava planejando relaxar com um bom banho e um bom livro. É isso mesmo que você quer? Ela imaginou a decepção estampada no rosto simpático de Dennis e mudou diplomaticamente de assunto. Não está de partida para o Cabo Cod? Ele suspirou resignado. Estou. Tenho que fazer alguns reparos na casa antes da chegada do inverno. Seu chalé não está ainda preparado? Tenho que reforçar as janelas, verificar as tubulações, preparar o aquecimento central. Coisas assim. Vai ter todo o fim de semana para fazer isso, observou ela com uma ponta de inveja. Um bom exercício físico. Não quer vir comigo? Disse ele esperançoso. Será bem-vinda. Eu me sinto muito só quando estou lá. Carla sorriu involuntariamente. Ora, Dennis, não me diga que não se dá com seus vizinhos. Você é a pessoa mais sociável que eu conheço. Era verdade. A princípio, chegará a ficar assombrada com a facilidade de Dennis em relacionar-se com as pessoas. Ele era espirituoso e encantador, e atraente de uma maneira perigosa. Mas não vai lhe adiantar coisa alguma, pensou Carla. Ela não estava à procura de aventura. Será diferente se estiver lá, disse ele. Gosto de falar com você. Eu adoraria ir com você, mas já fiz planos para ir ao Havaí. Não brinque, Carla. Você de fato não tem o menor interesse por mim. Não diga isso. Que devo fazer? Disse ele no impulso. Ela tentou fazer pilhéria novamente. Talvez me levar a um iate ancorado numa das ilhas do Caribe. Ou a uma vila em Maiorca. Um lugar onde pudéssemos tomar banho de sol. Dennis suspirou. Parece que não tenho a menor chance. Bem, acho que vou desligar. Divirta-se, disse ela numa voz mansa. Vejo você na segunda? Certamente. Até logo, Carla. Ela repôs o fone no gancho e voltou a passos lentos para a sala. Apagou a luz e aproximou-se da janela para observar um mundo sem ser vista. O tráfego era ainda intenso nas duas mãos, e os transeuntes seguiam apressadamente para o calor de suas casas e de suas famílias. Como os invejava! Essas eram as piores horas, quando tinha plena consciência de sua crua e irremediável solidão. Tudo e todos de sua nova vida lhe pareciam desconhecidos. Refugiava-se então na recordação do passado, acordando ecos no fundo de sua lembrança. Imagens de sua confortável casa nos arredores de Omaha passaram-lhe como um relâmpago pela mente. Seu pai e sua mãe de braços dados no saguão da entrada, seus 3 irmãos. De olhos fechados, tensa, recompunha-lhes os traços, sofrendo com sua falta. Um débil sorriso entreabriu-lhe os lábios, ao pensar na criança alegre e cheia de vida que havia sido. Até sua mãe morrer. Fora um golpe duro. Ela tinha 12 anos na ocasião e transformará-se da noite para o dia. A travessa garota desaparecera como que por encanto, deixando em seu lugar uma adolescente séria, compenetrada, responsável, que se esforçava para dar o máximo de si mesma. Não fora infeliz. Estivera muito ocupada, enterrando sua dor numa nova existência. Exatamente como estava fazendo agora. Sentiu lágrimas quentes correrem-lhe pelo rosto e lutou com um grande esforço para voltar ao presente, procurando varrer da mente aquelas recordações. Era insensato torturar-se com isso quando nada, absolutamente nada poderia fazer. Mas havia algo que podia fazer. Consultou o relógio e correu para o telefone. Precisava ouvir a voz familiar de seu pai naquele exato momento. Descou o número e depois de 5 longas chamadas sua ânsia foi recompensada. Alô? A voz profunda de John Lyons não refletia a idade nem o coração frágil. Papai. Que bom que esteja em casa. Onde mais poderia estar? Você sabe quais foram as ordens que recebi. Carla respirou fundo, saboreando aqueles instantes preciosos que tinham o poder de afastar todas as suas mágoas. Oh sim, sei quais são as ordens. E sei também que você está resistindo em observá-las. Sua voz encheu-se de ternura. Como vai, papai? Estou ótimo, querida, sentado na minha poltrona preferida com um copo de vinho na mão. E você? Bastante bem, disse ela, não querendo preocupá-lo. Que foi que o médico disse? Você não devia ir ao consultório ontem? Fui. E então? Ele disse que minhas condições são ótimas, considerando que tive um infarte há apenas 6 meses. Isso todos nós sabemos, mesmo sem o diagnóstico de William Drummond. Que mais que ele disse? Deu-me sinal verde para voltar a jogar golfe. Mas isso é ótimo. Ele riu. Pena que a temporada esteja no fim. Sinto muita falta de minhas partidas de golfe. Muito mais do que de minha dose de uísque diária. Tilt vai vibrar. Deve estar louco para lhe dar uma surra. Ele é um ótimo jogador.
observou seu pai, defendendo o irmão. Tenho sorte de poder contar com um parceiro como ele. Timothy, o tio de Carla, era diferente de seu irmão gêmeo como a noite do dia. Esquivara-se do mundo dos negócios em favor de uma vida mais tranquila. E agora passava os verões jogando golfe num clube de campo de Omaha e os invernos no Arizona, praticando o mesmo esporte. Você vai a Phoenix este ano? Estou planejando ir para lá depois que me encontrar com você em Nova York. Nova York. Dia de Ação de Graças. Carla estava à espera desse dia desde que chegara ao leste. Agora faltavam apenas 3 semanas. Sentia-se excitada e triste ao mesmo tempo. Teria preferido voltar para casa. Mas isso era impossível. Engolindo o nó que se formara na garganta, ela forçou-se a falar com naturalidade. Estou esperando esse dia com ansiedade. Faz tanto tempo. Toda a sua segurança desvaneceu-se, deixando-a trêmula e confusa. Não era de seu feitio perder o controle de suas emoções. Culpa do susto passado naquela tarde, ou era por causa da aproximação do feriado, não sabia bem. Você está bem, querida? Perguntou-lhe o pai, ansioso. Ela fechou os olhos repentinamente cheios de lágrimas. Claro, conseguiu dizer. Estou ótima. Você parece a ponto de chorar. Carla censurou-se. Devia ter esperado mais um pouco para telefonar, mas precisava tanto ouvir aquela voz querida. Sinto muito, murmurou. Acho que é medo? Solidão? Ou simples necessidade de ser mimada? Foi incapaz de continuar, mas seu pai pareceu entendê-la. Tudo bem, querida. Você precisava desabafar. Todos nós precisamos fazer isso de vez em quando. Desculpe, papai. Não queria preocupá-lo. Por que não? Disse ele com tamanha ternura que ela teve que fazer um novo esforço para reprimir o pranto. Você é minha filha. Amo-a. E é claro que me preocupo com você. Carla permaneceu em silêncio por um longo tempo, mas de repente aquelas palavras abriram uma comporta escondida dentro dela e toda a sua angústia veio à tona. Um sofrimento tão agudo que um soluço escapou de sua garganta. Nunca pensei que fosse me meter numa confusão tão grande. Seu pai esperou até que os soluços cessassem. Não se culpe, querida. Sinto muito orgulho de você. Nós todos, aliás. Você enfrentou um grande perigo por algo em que acreditava. Às vezes, eu me pergunto se valeu a pena. Claro, Bárbara e Culberto estão cumprindo pena, mas eu me sinto como se fosse a única punida. Se tivesse ouvido os conselhos dos outros, todos me diziam para não levar aquilo adiante. Tinha que ser levado adiante, querida. Incêndio premeditado é crime. Muita gente morreu. Eu sei. Ela sabia, como sabia também que nas mesmas circunstâncias teria feito tudo de novo. Mas não pôde esconder sua amargura. É que o preço foi alto demais. Sinto-me tão sozinha. Mas você deve ter feito amigos. Não posso imaginá-la lecionando naquela escola sem relacionar-se com ninguém. Oh, sim, tenho amigos. Mas é diferente. Você não costuma sair de vez em quando? Saio sim. Mas o mundo lá fora é muito estranho. Tenho que estar sempre em guarda. É tão cansativo. Sua voz voltou a interromper-se, e de novo seu pai esperou que ela recobrasse a serenidade. Leva tempo, querida. Disseram-lhe isso desde o começo, não foi? Você irá reconquistar a confiança aos poucos. Veja o que aconteceu comigo. Quando saí do hospital, estava certo de que nada me salvaria de um novo infarte. Mas à medida que os dias passavam e eu continuava vivo, as esperanças iam renascendo. Depois de um mês, comecei a acreditar de verdade na minha recuperação. Ele fez uma pausa. É assim, querida. Você tem de acreditar que pode construir uma vida nova independente da antiga. É tão difícil, eu sei. Mas não pode passar os dias olhando para trás. Tem que olhar para frente agora. Esse era um dos motivos por que amava seu pai. Compreensão unida a uma gentil dose de realismo. Ele tinha razão em tudo o que dizia. Você fala com tanta convicção. Sou uma pessoa confiante, querida. E você deve ser também. Lembre-se de sua própria vida. Sua mãe morreu e você se esforçou ao máximo para tornar-se alguém de quem sua família pudesse se orgulhar. Portou-se do mesmo modo quando Matthew morreu. Demonstrou uma fibra e uma coragem que poucos teriam em seu lugar. Não percebe isso? Você vai superar também essa fase porque é uma lutadora. E será muito feliz. Ela imaginou os olhos dele irradiando sinceridade e afeição por trás dos óculos e apertou os lábios para dominar o desespero. Então, por que estou sentada aqui sentindo pena de mim mesma?
Isso não combina com a pessoa forte e decidida que você descreveu. Você é humana, querida. Como todos nós, a autopiedade é um sentimento natural e compreensível desde que não se torne um hábito. Mas sei que isso nunca irá acontecer com você. Seja paciente consigo mesma e dê-se algum tempo. Tempo, suspirou ela, apoiando o cotovelo na mesa, acho que tem razão. Além do mais, as coisas não estão indo tão mal assim. Você devia ver as redações que os garotos fizeram esta semana. Notáveis. Continuaram a falar, a conversa girou então sobre assuntos corriqueiros. Quando Carla desligou, estava aliviada, como se lhe tivessem tirado uma carga que já fazia parte de sua vida. Seu pai devolvera-lhe a paz interior. Lamentava, no entanto, nada lhe ter dado em troca. Capítulo 2. John Lyons procurou um número de telefone na agenda que estava sobre a escrivaninha. Descou e, enquanto esperava que se completasse a ligação, consultou o relógio, esperando que não fosse tarde demais. Respirou fundo, ao ouvir a voz do operador. Assistência às testemunhas. Controle 718, por favor. Um instante. Houve um estalo seguido de um prolongado silêncio e depois outra chamada. Uma voz familiar atendeu. 718. Aqui é John Lyons. Sam Loomis ficou subitamente alerta. John Lyons não costumava ligar com frequência. Senhor Lyons, disse com uma nota de preocupação na voz. Em que posso servi-lo? Acabei de falar com minha filha. Ela me pareceu bastante perturbada. Não aconteceu nada de novo, não? Sam franziu as sobrancelhas, intrigado. Falará pessoalmente com Carla fazia poucos dias e ela estava bem. Não, nada que eu saiba. Ela lhe disse alguma coisa? Não, mas tenho certeza de que algo a perturbou. Ela é habitualmente tão controlada. Há notícias de um novo julgamento, por acaso? Absolutamente não. Nossos homens continuam no gelo. Sam olhou para o relógio de parede. Ouça, tenho certeza de que não há problema algum, mas vou dar um telefonema a Carla assim mesmo. É um grande favor que me faz. Fique tranquilo, disse Sam, ciente do precário estado de saúde de John Lyons. Tomarei conta de tudo. Obrigado, 718. Sam deu uma risadinha. De nada, Sr. Lyons, disse Sam. Em seguida ligou para Carla. Ela estava ainda na cozinha. Mantinha-se de olhos fechados, imersa na velha angústia que chegava com a noite e com ela se desvanecia. Sobressaltou-se quando o telefone tocou. Por um breve instante, imaginou que seu pai se esquecera de lhe dizer algo, mas então lembrou-se de que ele não tinha seu número. Era parte do esquema. Alô? Respondeu cautelosamente. É Sam, Carla. Você está bem? Ela imaginou logo o que acontecerá. Papai ligou para você, não foi? Ele estava preocupado. Disse que você parecia perturbada. Estou bem agora. E antes? Não estava angustiada? Acho que sim. Algo me perturbou. Coisa sem importância. Sam Loomis não era homem de se contentar com generalidades. Na escola? Não, não. Lá está tudo bem. Acho que não foi nada, disse ela, estremecendo involuntariamente ao recordar o incidente. Ele percebeu o medo em sua voz. Ouça, Carla. Gostaria de passar por aí. Talvez pudéssemos sair por uns instantes. Está bem? Não precisa fazer isso, Sam. Quer que eu leve alguma coisa para comermos em seu apartamento? Não estou com fome, Sam. Dê-me 15 minutos de tempo. Até já. Sam juntou seus papéis e colocou-os numa pasta que deixou sobre a mesa. Depois levantou-se e vestiu o paletó. Já vai? Disse alguém do outro lado da mesa. Sam ergueu os olhos. Já. Problemas? Não tenho certeza. Carla Kim? Alguma coisa na voz de Greg Haley provocou a desconfiança de Sam. O rapaz entrará no serviço havia quase um ano, e tornará-se seu assistente desde então. Mas ainda havia algo nele que o deixava nervoso. Sim, disse secamente. Greg adotou uma atitude displicente. Eu não me importaria muito. Ela é linda. Sam pegou a pasta que havia deixado sobre a mesa e fechou-a à chave na gaveta. Ela é um de nossos casos, Greg. Um caso muito sexy. Homem, você deve ser um santo para ficar longe dela. Sam dirigiu-se para a porta. Sou casado, respeito Carla. E sigo os regulamentos. Entendeu? Ele já estava no corredor quando ouviu Greg acrescentar. Se precisar de um assistente. Obrigado, companheiro, murmurou quase para si mesmo. Agradeço. Mas este caso é meu. Carla fitou ausentemente o fone, antes de colocá-lo no gancho. Ele dissera a palavra final. Estava a caminho.
Sentia-se quase aliviada por ele não ter feito caso de sua recusa. Sam era sempre um conforto. Embora jamais o tivesse chamado por um motivo tão banal, estava contente. 15 minutos depois, o interfone tocou. Carla apertou o botão. Sim, sou eu, Carla. Abra a porta. Ela reconheceu a voz. Abriu a porta e aventurou-se pelo corredor, inclinando-se sobre a balaustrada para vê-lo subir a escada. Sam não cessava de intrigá-la. Não se parecia em absoluto com um superintendente de polícia. Alto, delgado e ainda bastante jovem, vestia-se com elegância informal. Não havia nada de misterioso ou de implacável nele. Poderia passar perfeitamente por seu namorado. Belo programa para uma sexta-feira à noite, disse-lhe com um ar encabulado quando ele chegou ao patamar. Sam passou-lhe o braço pelos ombros e inclinou-se, sussurrando-lhe ao ouvido. Você devia conhecer alguns de meus programas. Para olhos indiscretos, ele podia parecer um homem apaixonado murmurando palavras de amor ao ouvido de sua amada. E o sorriso de prazer dela teria confirmado essa suposição. Assim que entraram no apartamento, ele virou-a para si e apertou-lhe afetuosamente os ombros. A afeição era sincera e correspondida. Naqueles 4 meses, os dois haviam aprendido a conhecer-se e a respeitar-se. Foi bom ter recebido sua chamada. De meu pai, lembrou Carla gentilmente. Não o teria chamado apenas para segurar minha mão e ouvir minhas queixas. É muita camaradagem sua ter vindo, Sam. É meu dever, Carla. E é por isso que estou aqui. Você raramente me chama e quase nunca nos procura. Ele fitou-a e acrescentou. Além do mais, somos amigos. Alguma coisa assustou-a hoje. Devia ter me telefonado imediatamente. Estou bem. Mas esteve chorando. Ela desviou a vista. Meu pai não devia ter dito. Ele não me disse nada. Posso ver por mim mesmo. Erguendo-lhe o queixo com 2 dedos, ele examinou-lhe o rosto atentamente e pôde ver um prenúncio de lágrimas nos seus olhos e a resistência dela afrouxar. Quando ela recuou, encarando-o com um estranho olhar de solidão e abandono, disse-lhe com voz branda. Não quer contar o que aconteceu? Não há muito o que contar. Mesmo assim, quero que me diga exatamente o que aconteceu nesta tarde. Tudo de que se lembrar, tudo o que sentiu. E não precisa se apressar. Hesitante a princípio e depois mais depressa, Carla começou a relatar o incidente. Estava voltando para casa. Fazia frio e começava a escurecer. Ao chegar diante do Memorial Drive, ouvi passos rápidos atrás de mim. Ela fechou os olhos, agoniada. Pensei que me houvessem encontrado e entrei em pânico. Comecei a correr, esperando ouvir um tiro a qualquer momento, ou uma mão apertar-me a garganta. Ao chegar perto do edifício, olhei para trás e consegui vislumbrá-lo. Era apenas um corredor, obviamente fazendo Cooper. Mas eu pensei. Sua voz interrompeu-se e apesar de todos os seus esforços, ela desmanchou-se em lágrimas. Que é que está acontecendo comigo, Sam? Nunca chorei. E agora 2 vezes no mesmo dia. Ele olhou-a, e uma ternura cálida lhe fundiu o coração por aquela linda mulher, ali, diante dele, torcendo as mãos de desespero. Instintivamente puxou-a para si. De todas as testemunhas que tivera a seu cargo em 10 anos de profissão, nenhuma lhe inspirara esse desejo de dar proteção. Ela era diferente. Sua inteligência, personalidade, idealismo e a própria natureza do caso que a levará até ele haviam no interessado sobremaneira. Tomando-a nos braços e oferecendo-lhe conforto, lembrou-se da primeira vez em que a vira. Ela acabava de chegar de Chicago na companhia do chefe de polícia e estava assustada. Só achará difícil acreditar que ela era a jornalista que tão sistematicamente e tão corajosamente denunciará os 2 responsáveis por uma série de incêndios criminosos. Isso foi antes de conhecê-la. Durante os meses de julho e agosto, ao acompanhá-la diariamente à biblioteca, tivera a oportunidade de comprovar sua força de vontade e dedicação, seu cuidado em preparar-se para lecionar no outono, quando as aulas recomeçassem. É natural, Carla. Deixe as lágrimas correrem. Faz bem. Outra coisa boa no relacionamento de ambos era que podia tomá-la nos braços para confortá-la, sem que houvesse qualquer mal-entendido. Ligava-os um tipo raro de amizade, que ia além do regulamento de sua profissão. Sabia que onde quer que ela fosse no futuro, eles se manteriam sempre em contato. Não quer experimentar algumas das especialidades do Guidos? Cebolas fritas, pimentão recheado. Não posso comer nada pesado à noite. Fico com insônia. Ainda? Pensei que estivesse melhor.
Oh, acontece apenas de vez em quando, disse ela, ocultando-lhe que se esgotava durante o dia, na esperança de dormir à noite. Mas que os demônios haviam voltado, torturando-a com pesadelos indescritíveis. Não quer tomar alguma coisa para dar um jeito nisso? Não. Esses comprimidos me deixam grogue. Não conseguirei me esquivar se alguém estiver me perseguindo. Carla, se continuar a pensar assim, vai se ver realmente em apuros. Ninguém está perseguindo você, entendeu? Ninguém. Ela o fitou com desespero. Então, por que estou nesse programa? Se não houvesse perigo, seria ainda Robina Hart. Estaria morando em Chicago e trabalhando para a Tribune. Seu raciocínio é apenas parcialmente correto. Como Robina Hart, você estaria em perigo. Esse é o motivo pelo qual foi admitida no programa. Agora é Carla Kim. Ninguém sabe disso, nem onde você mora ou o que faz. Você assumiu uma nova identidade, um novo visual, uma nova vida. Acredite em mim. Robina Hart desapareceu. Carla sentiu-se vagamente culpada. Não foi isso o que Michael Frank disse. A expressão de Sam foi de pesar. Não era de admirar que ela estivesse assustada. Aquele patife era capaz de assustar até o mais insensível dos telespectadores. Devia ter avisado. Você assistiu ao programa daquele miserável. Como podia deixar de fazê-lo? Defendeu-se ela. Foi anunciado durante a semana inteira, pois não devia ter assistido. Ora, Sam. Era uma reportagem sobre o programa de proteção às testemunhas, do qual faço parte. Eu estava curiosa. E acreditou naquelas bobagens. É inadmissível, Carla. Você é uma mulher inteligente e jornalista ainda por cima. Devia saber que os fatos podem ser manipulados, quando se quer obter alguns pontos a mais nas pesquisas. E aquele programa não foi senão uma distorção da verdade. Ele correu nervosamente os dedos pelos cabelos. Estou com fome. Carla fitou-o atonita. E o que sua fome tem a ver com tudo isso? Ele tirou o casaco dela do cabide. Não consigo pensar direito com o estômago vazio. Vamos comer alguma coisa. Mas, Ellen deve estar à sua espera. Sam sorriu, complacente. Você não a conhece. Ellen é a esposa perfeita para um delegado de polícia. Sabe que não deve me esperar, a menos que eu lhe telefone avisando. Era algo que Carla não podia entender. Ela e Matthew faziam questão de jantarem juntos todas as noites. Como Ellen pode aguentar isso? O sorriso de Sam ampliou-se. E meu charme não conta? Ele ajudou-a a vestir o casaco. Vamos, bela dama. Temos muito que conversar. Carla sorriu. Ele era de fato um homem charmoso, encantador, e estava empenhado em deixá-la à vontade, relaxada. Sentia-se segura a seu lado. Em todos os sentidos. Foram a uma sanduicheria sossegada da praça. E ali, enquanto comiam sanduíches de rosbife e tomavam cerveja, começaram a trocar ideias sobre o programa que haviam assistido. Trataram apenas das falhas do programa, que representam uma porcentagem mínima no total de casos, revoltou-se Sam. Não levaram em conta que o depoimento é mais importante que o risco potencial que a testemunha possa correr. Estou de acordo, Sam. E não foi isso que perturbou você? Ele tomou um longo gole de cerveja. Foi o que pensei. Você tem de admitir que houve vários casos em que a testemunha, que deveria estar sob proteção da polícia, foi descoberta e assassinada. Ela fez uma pausa. Não é muito encorajador, não acha? Foram situações extremas. As testemunhas pertenciam também ao mundo do crime e tinham inimigos por toda parte. Há uma coisa importante que aquele canalha do Frank devia ter apontado e não o fez. Em cada um desses casos, a própria testemunha foi responsável pela falha de sua segurança. Pense nisso. Sam falava suavemente, mas revelava uma certa ansiedade. Quanto a você, teve todo um passado fabricado por nós, certidão de nascimento, carteira de identidade, currículo, diplomas escolares e universitários, e até mesmo uma nova certidão de casamento e recortes de jornais falando da morte de seu marido. Nós lhe demos um passado confiável e verossímil. Nomes, datas e localidades podem ter sido adulterados, mas você existe como Carla Kim. Completa e verdadeiramente. Nunca duvidei disso. E há mais uma coisa, não há absolutamente nenhum perigo de que alguém possa fazer uma ligação entre Carla Kim e Robina Hart. Ninguém poderá descobrir quem você é. Nem Nick Barber nem Gary Colberto. Carla estremeceu à menção das duas pessoas que tinham trazido tantas mudanças em sua vida. Refletiu nos argumentos de Sam e concordou com ele. Acho que tem razão. Mas é que fico tão assustada às vezes.
Como aconteceu esta tarde? Frustrada, ela confirmou com a cabeça. Não sei o que aconteceu comigo. Devia estar nervosa por algum motivo. Acha que foi devido ao programa de Frank? Ela encolheu os ombros. Não sei. Pode ser. Talvez seja também pela aproximação do Dia de Ação de Graças. Será a primeira vez que... Bem, é difícil não lembrar o passado. Costumávamos nos reunir nesse dia, eu, meu pai, meus irmãos e suas famílias. Nenhum de seus irmãos poderá ir a Nova York. É uma viagem muito cara, considerando que a família é numerosa. Vamos nos ver por etapas. Primeiro meu pai em Nova York, no Dia de Ação de Graças. Depois meu irmão Di no Natal, e Ted, só Deus sabe quando. A voz de Sam tomou um tom confidencial. Gostaria de voltar para casa, não? Sim, mas não seria prudente. Ela sorriu tristemente. Tenho pensado muito nisso. E sinceramente ainda não perdi a esperança. Sam entendeu-a. Pensaria assim se por algum motivo não pudesse voltar para casa. As horas que passava em família estavam se tornando cada vez mais preciosas com o passar dos anos. Ele tinha Ellen e Sarah e outro filho a caminho. Carla que não tinha ninguém. Houve um momento de silêncio. Antes que se tornasse pesado, ele levantou-se e deu-lhe a mão. Vamos? Podemos tomar o café em sua casa. Sam tinha métodos próprios de abordar um assunto que o preocupava. E foi só depois da segunda xícara de café que ele resolveu falar. Você ainda não tem namorado? Lá vem você de novo, Sam ou Miss. Tem que admitir que eu fui paciente. Dei-lhe tempo. Mas até agora você não se decidiu. Você está parecendo meu irmão mais velho, disse Carla sorrindo. Mas Sam estava sério. Não, Carla. Sou apenas um amigo expressando preocupação. Quando você estava sob nossa custódia e muito isolada, seria impossível levar uma vida normal. Mas isso acabou. Já é tempo de voltar ao mundo real. Você é jovem e atraente. Tem muito o que oferecer a um homem. E precisa de um. Carla sentiu o rosto em fogo. Preciso? Pareço tão desesperada assim? Você sabe o que estou querendo dizer, censurou a Sam. Precisa de um companheiro, de alguém que saia com você à noite e que a faça perder esse medo mórbido. Um cavaleiro de brilhante armadura. Você não está me levando a sério, Carla. Já pensei nisso, Sam. Acredite em mim. Mas ando muito ocupada. Há sempre uma porção de coisas para fazer e, sinceramente, acho melhor eu continuar assim por enquanto. Não acha que está pedindo demais a si mesma? Ficar aqui, sozinha, noite após noite. Acho que vou apresentá-la a Greg. Greg Haley, meu assistente. Aquele sujeito charmoso com um olhar que despe a gente? Você notou? Não podia deixar de notar. Todas as vezes que entro em seu escritório ele me olha como se eu estivesse nua. Ela riu. Certamente não iria me preocupar com pesadelo se tivesse Greg a meu lado. Vocês, representantes da lei, têm um charme todo especial. Mas Greg é jovem demais. Prefiro homens mais velhos. Sam ignorou seu senso de humor e voltou à sua ideia fixa. Não são apenas as noites. Seus fins de semana devem ser também muito solitários. Minha impressão é de que, nesses 4 meses, você não foi além dos limites de seu bairro. Carla conseguiu sorrir. Já dei umas voltas por aí. Onde? A voz de Sam soava incrédula. Fui a Plymouth admirar os rochedos e a Lexington e a Concord. São lugares históricos. Estive também no mercado Faneuil. Você nunca permitia que eu desse uma espiada nas lojas quando me acompanhava. E você deu? Sem ficar nervosa? Claro! Afinal, sou bem diferente de Robina Hart. Ela tinha olhos azuis e cabelos lisos e compridos. E era muito informal. Carla aqui é mais convencional. Usa cabelos na altura dos ombros e encaracolados. Tem olhos cinzentos e veste-se no sax. Não é um mau disfarce. É esse o problema, Carla. Você considera sua atual aparência um disfarce, quando na realidade não é. Se você fosse chamada a depor novamente. Ela o interrompeu, alarmada. Eles entraram em contato com você, Sam? Haverá um novo julgamento? Ele estendeu o braço sobre a mesa e acariciou-lhe a mão. Sossegue. Não foi dita uma só palavra sobre um novo julgamento. Não ainda. Mas você sabe que pode haver essa possibilidade. Não quero assustá-la, mas é bom que fique preparada. Eu sei. Barber e Culberto haviam recorrido da sentença depois de encarcerados. E embora o juiz rejeitasse a apelação, a máquina processual estava em movimento. Carla fechou os olhos, agoniada. Não quero que isso aconteça de novo, Sam. O tribunal
A multidão. Os jornalistas batendo fotos sem parar. Colberto e Barber lançando-me olhares assassinos. Seus advogados bombardeando-me com perguntas, querendo fazer-me passar por uma mulher mesquinha e histérica. Chegaram a insinuar que eu queria me vingar porque meu marido morreu num incêndio. Ela fez uma pausa e lançou um olhar suplicante a Sam. Matthew morreu num hotel do outro lado do continente. Nunca soubemos se o incêndio foi premeditado ou não. Seu tom ficou mais intenso, mas sabemos que Colberto recebeu centenas de milhares de dólares do seguro, quando aqueles prédios de Chicago incendiaram-se. Por um instante ela recordou o pesadelo. O cheiro. Meu Deus, era horrível. Acre, sufocante, terrível. Queria poder esquecer todo esse horror e nunca mais recordá-lo. Sam apertou-lhe afetuosamente a mão. Calma, doçura. Você tem razão. Nós todos sabemos o que aqueles dois criminosos fizeram. E também o juiz, o júri, o público. Mas a máquina processual segue por estranhos caminhos. É possível que haja um novo julgamento, mas isso não significa que a sentença seja diferente. Aqueles dois vão ficar mofando na cadeia durante muitos anos. Assim espero. E você sabe que está muito bem guardada. Ela fez que sim com a cabeça. Ótimo. Então, como ficamos? Carla não via propósito em discutir indefinidamente a possibilidade de um novo julgamento ou sua vida social. Acho que tem que ir para casa, Sam. Ellen deve estar precisando de você. Mulheres grávidas tornam-se muito suscetíveis. Como é que sabe? Prática, meu caro. Tenho 3 cunhadas e 10 sobrinhos. Os cerrados supercílios de Sam se ergueram. É uma sugestão para que eu me retire? Ela desculpou-se com um leve sorriso. Não me leve a mal, mas estou muito cansada. Não há necessidade alguma de ter cerimônias comigo, Carla. Já nos conhecemos bem. Sam empurrou a cadeira para trás. Levantou-se e murmurou-lhe confidencialmente ao ouvido. Vou deixá-la sozinha com seus sonhos virginais. Você é terrível, Sam. Não me admira que Ellen tenha ficado grávida antes de Sarah completar 2 anos. Ah! Os olhos de Sam reluziram. E quem lhe disse isso? Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou. Houve um momento de silêncio enquanto os dois trocaram olhares inquietos. Está esperando alguém, Carla? Já são quase 9 horas. Não. E não tenho a menor ideia de quem possa ser. A campainha voltou a tocar e Sam observou. Não é o interfone. Talvez seja um de seus vizinhos. A voz dele baixou até tornar-se um murmúrio. Atenda, mas espere que eu me acomode no sofá da sala. Quando viu sentado com uma revista na mão, Carla lançou-lhe um olhar interrogativo. Sam fez um sinal de assentimento e ela rodou lentamente sobre os calcanhares, caminhando para a entrada. Girou a chave, mas não retirou a corrente de segurança. Abriu a porta e suas pernas ameaçaram não sustentá-la. Porque, parado diante dela, e parecendo dominar o estreito corredor com sua estatura, estava o alto e moreno desconhecido que tão inesperadamente barrara sua frenética fuga de um caçador imaginário. Capítulo 3. Sim? Perguntou Carla com voz sumida. A voz do desconhecido soou profunda e estranhamente gentil quando disse: Desculpe-me importuná-la a estas horas, mas poderia usar seu telefone? Acabei de chegar com outro carregamento, mas ele fez uma careta. Fechei o carro com as chaves dentro. Carla fitou-o boquiaberta. Outro carregamento? No carro dele? Percebendo sua confusão, o homem sorriu. Sou Ryan Cornell, seu novo vizinho. Acabei de me mudar para o apartamento de baixo. O apartamento dos Amidons? Disse ela, perplexa. Não sabia que estavam querendo vendê-lo. Não venderam. Aluguei-o por uma temporada até que eles decidam o que fazer. Ofereceram-lhes um imóvel em Sarasota, uma ótima oportunidade, e eles resolveram fechar negócio. Carla fitou pensativamente, imaginando se ele não teria inventado a história. Queria desesperadamente acreditar que fosse verdade, mas a vida tornará-a cautelosa. Examinando-o, foi dominada novamente por sua aura de gentileza. Carla deu um sorrisinho. Não estava com medo. Sam estava ali para defendê-la. Além do mais, não acreditava que Ryan Cornell estivesse fingindo. Retirou a corrente e convidou. Entre. O telefone está na cozinha. Ele deu um passo para frente, olhando-a com simpatia. Ao passar pelo living, lançou um olhar de desculpas a Sam e seguiu adiante. Carla acompanhou-o e ficou parada no limiar da porta da cozinha, observando-o enquanto ele descava um número. Iluminado generosamente pela luz que vinha do teto, notou que seus cabelos pareciam mais castanhos do que pretos.
Eram fartos e perfeitamente penteados. A barba bem aparada. Na verdade, apesar de seu medo irracional, quando ele a barrara na entrada do prédio, Ryan Cornell não parecia nem um pouco ameaçador. Ele percebeu o exame de Carla e esboçou um leve sorriso. Quando sua chamada foi atendida, baixou os olhos para o chão. Sim, a voz do outro lado do fio era rouca e ofegante. Sou eu, companheiro. Desculpe. Ryan? Que diabo? Preciso de um favor. Ele falava rápido e baixo. No armário da cozinha, ao lado da geladeira, há uma porção de chaves penduradas. Pegue as duplicatas do carro e traga-as. Esqueceu outra vez as chaves dentro do carro? Sim, Tom. Pode trazê-las para mim? Que diabo, Ryan? Pensei que estivesse livre de você por esta noite. E está. Preciso apenas das chaves. Não pode esperar até amanhã? O carro não está brecado, disse Ryan, baixando ainda mais o volume da voz. Thomas Cornell sentou-se na cama com um gemido e lançou um olhar pesaroso ao corpo sedutor de mulher deitado a seu lado. Não pode arrombar a porta com um pé de cabra. Já tentei e não deu certo. A paciência de Ryan parecia prestes a se esgotar. Vamos, Tom. Estou perturbando minha vizinha. E a mim não está? Tem alguma ideia do que está interrompendo? Posso imaginar. Não se esqueça de que sou alguns anos mais velho do que você. Ryan deu um suspiro fundo. O carro está estacionado diante do prédio. Vou esperá-lo lá embaixo. Não mais do que 20 minutos. Tom tentou argumentar, mas a ligação foi interrompida bruscamente. Murmurando uma imprecação, ele olhou para sua companheira. Ele meteu-se novamente em encrencas, baby. A jovem chegou mais perto. Quem, benzinho? Meu irmão. Você sabe, o camarada que se mudou esta noite. Qual é o problema? Ele precisa de mim. Ela passou a perna por cima da coxa musculosa. Eu também. Tom fez que não a ouviu. Arremessou o lençol para o lado e levantou-se. Você vai me deixar assim, sem mais nem menos? Disse a voz adocicada atrás dele. Voltarei logo, disse ele, começando a vestir-se. Mas, Tom, que é que vou fazer durante esse tempo? Ele olhou a jovem que estava sentada na cama, com os cabelos soltos sobre os ombros e os seios nus, e amaldiçoou mentalmente o irmão. Durma um pouco. Oh, benzinho. Tom acabou de enfiar a camisa para dentro da calça e vestiu o suéter. Que é que estava acontecendo com Ryan, afinal? Não era um sujeito errado. Ao contrário. Fora sempre responsável, o único da família com uma brilhante carreira pela frente. Advogado competente e dedicado. Até demais. Foi por isso que Alyssa o deixou. Vivia se queixando de que Ryan importava-se mais com a carreira do que com ela. Tom? Desta vez a voz era queixosa. Ele enfiou as botas, afivelou a cinta e voltou-se para ela. Sim, baby. Ela ficou de joelhos em cima da cama. Chegue aqui, sim. Seu irmão pode esperar mais um pouco. Você não o conhece direito. Tom aproximou-se. Os lábios dela eram macios e quentes. Macique afastou a boca. Preciso ir, devo isso a Ryan, disse, caminhando para a porta. E se eu não estiver aqui, quando você voltar? Tom parou um instante no limiar. É você quem vai sair perdendo, baby. Ryan voltou-se para Carla, que havia permanecido na porta da cozinha. Obrigado. Acho que o problema está resolvido. Seu amigo pode ajudá-lo? Disse ela suavemente. Pelo que pudera entender da conversa, a história parecia perfeitamente plausível. E a menos que o homem fosse um artista consumado, o problema com seu carro existia mesmo. Vai ajudar, sim. Ele deu um passo rumo à porta e olhou novamente para Sam. Sinto muito tê-los incomodado. Antes que ele chegasse à porta, Sam pareceu finalmente despertar. Posso dar-lhe uma mão, amigo? Não é preciso, obrigado. Já abusei demais de vocês. Boa noite. Sam não esperou nem que a porta se fechasse para perguntar. Não sabia que eles estavam para mudar? Quem? Os Amidons? Mas como é que eu poderia saber? Não costuma conversar com seus vizinhos? O tom de Sam era de impaciência. Poderia ter nos poupado tempo se tivesse feito isso. E como é que você não sabia? Não é seu trabalho. Como você disse ainda há pouco. Percebendo que fora agressivo, Sam disse com voz conciliatória. Claro que é meu trabalho, Carla. Mas preciso de sua ajuda. Não posso dispor de muita gente para vigiá-la. Cabe a você me alertar para as mudanças que acontecerem. Aí sim, poderei tomar as providências necessárias. Carla voltou para a sala com passos lentos. Deixou-se cair no sofá e encostou a cabeça no espaldar, fechando os olhos. Notei que você parecia confiar nele.
Sei quem é ele. Ela endireitou-se, com os olhos arregalados de espanto. Mas ele não pareceu reconhecê-lo. Disse que sei quem é ele. Sam frisou com toda a paciência. Chama-se Ryan Cornell e é advogado. Um gemido escapou dos lábios de Carla. Ah, não. Mais um. Estou começando a pensar se não é uma epidemia ou uma espécie de praga. Sam quase riu ao ver sua expressão de desalento. Você andou se desiludindo com os advogados no último ano. É isso. Talvez. Mas Ryan Cornell não é do tipo que você imagina. Que vai fazer? Dar um telefonema, pedir algumas informações. Sam tirou um cartão de sua carteira e dirigiu-se para a cozinha com ele na mão. Consultou-o e então descou o número. A chamada foi respondida ao primeiro toque. Hayley. Greg. Não estou atrapalhando? Greg endireitou-se imediatamente no sofá. Não, estava lendo. Mas o que aconteceu? Sabia que Sam não lhe telefonaria numa sexta-feira à noite se não tivesse um bom motivo. Ouça, pode me fazer um favor? Claro. Preciso de algumas informações sobre Ryan Cornell. O advogado? Ele mesmo. Sabe alguma coisa? A que problema particular está se referindo? A nenhum. Sei que Cornell é um ótimo advogado. Quem disse isso? Fitzgerald. Dry? E eu também posso confirmar isso. Fitzgerald era procurador-geral do estado, e Dry juiz da Corte Suprema. Sam respirou. Já o viu em ação? Várias vezes. Fez defesas brilhantes. E quanto a seu caráter? Insistiu Sam. Sua voz denotava preocupação, e Greg ficou alerta. Sam era um homem arguto, não deixava nada ao acaso. Anos atrás, havia sido um brilhante detetive policial, desvendando casos considerados sem solução. Sei a quem consultar. Onde posso encontrá-lo, Sam? Quase lhe perguntou se estava ainda na casa de Carla, mas refreou-se em tempo. Ele poderia irritar-se novamente. Mas estava apenas brincando quando fizera aquele comentário. Sabia que Sam era apaixonado pela esposa. Era testemunha das conversas telefônicas sussurradas que aconteciam todos os dias, às 4 da tarde. Eu lhe telefono mais tarde, replicou seu chefe. Obrigado. Sam voltou ao living e sentou-se diante de Carla. Então? Perguntou ela ansiosamente. Descobriu alguma coisa anormal em tudo isso? Não, absolutamente nada. De qualquer forma, vou verificar. Preciso me convencer por mim mesmo. Pedi algumas informações. E de cada uma delas recolherei minhas próprias impressões. Sabe mais alguma coisa, além do fato de Cornell ser advogado? Sam encolheu os ombros. Não muito. Parece que ele vem se dedicando cada vez mais à advocacia criminalística. Foi por isso que o reconheci. Há alguns meses ele defendeu um membro do gabinete do governador, acusado de peculato. Seu rosto apareceu em todos os noticiários noturnos da TV. Cornell conseguiu uma sentença favorável? Sam franziu ligeiramente a testa. Sim. Mas você acha que seu cliente era culpado? Foi o que me pareceu, disse laconicamente Sam. Então, como foi que Cornell conseguiu livrá-lo? Carla não pôde esconder sua indignação. Muito simples. A acusação não dispunha de provas suficientes para convencer um júri em dúvida. Não havia uma testemunha como você para ajudar o promotor público. Carla empalideceu. Ryan representa um perigo? Acha que ele poderá fazer uma ligação entre mim e Culberto? Culberto era, ou fora, um político poderoso, e ela ainda temia sua influência. Preocupada, observou. Cornell não me pareceu terrível, embora tenha me dado um susto enorme lá embaixo. Que foi que disse? Perguntou Sam em tom descontente. Conte isso direito. Só então Carla percebeu que não lhe havia contado o incidente. Investi contra ele no pátio de entrada, disse, sentindo-se novamente ridícula. Foi no momento em que pensei que estivesse sendo perseguida. Cornell me sustentou, impedindo-me de cair. Lembrando o episódio, ela estremeceu. No primeiro instante, pensei que ele fosse cúmplice do perseguidor e que estivesse à minha espera para me agarrar. Mas ele me largou assim que eu recuperei o equilíbrio, parecendo-me tão inofensivo quanto há poucos instantes. Não é verdade que ele parece inofensivo? Olhando a ansiedade estampada na face dela, Sam lembrou-se de sua coragem, de seu idealismo. Carla era tão vulnerável. Sentiu o peso da própria responsabilidade. Em sã consciência, não podia responder por Cornell. Se ele fosse um anônimo vendedor de sapatos ou um obscuro fabricante de autopeças, por exemplo, estaria mais confiante. Mas um brilhante criminalista podia tornar-se facilmente o objeto das manobras de Gary Culberto.
Culberto fora procurador do estado antes de meter-se em confusão. E embora Sam relutasse em admitir, suspeitava que o homem tinha ainda amigos poderosos. E esses amigos de Illinois poderiam ter outros amigos, ocupando altos cargos em diversos pontos do país. Gente que não teria escrúpulos em descobrir as fraquezas de um indivíduo para depois pressioná-lo, submetê-lo à chantagem. Quais seriam as fraquezas de Ryan Cornell? Ele era humano. Era impossível que não tivesse sequer uma fresta por onde se pudesse descobrir-lhe a fragilidade e a inquietação. Sim, tenho certeza de que ele é inofensivo, disse Sam, forçando um sorriso. Carla estava no limite de suas forças. Não fazia sentido alimentar sua imaginação com perigos hipotéticos. Mas não podia perder tempo. Cornell já estava instalado no apartamento do andar inferior. Passaria pelo escritório para obter mais informações sobre o advogado. Iremos prosseguir com as indagações. Mas não quero que se preocupe, acrescentou, consultando o relógio. Agora preciso ir. Obrigada por ter vindo, Sam. Acho que precisava desabafar com alguém. Ele passou afetuosamente o braço pelos ombros dela. Você precisa descansar, entendeu? Prometa que irá para a cama imediatamente. Prometo. Boa noite, Sam. Sam importa-se tanto comigo, pensou ela enquanto voltava a ligar o alarme. E é tão cuidadoso. Ryan Cornell seria minuciosamente investigado. E se houvesse qualquer possível ligação entre ele e Gary Culberto ou Nick Barber, Sam encontraria o fio da meada. O que seria dela então? Que providências seriam tomadas se soubessem que seu paradeiro fora descoberto? Outra identidade? Outro lugar? Um novo inferno? Apagou as luzes com um suspiro e foi para o quarto. Sentou-se na poltrona de canto, com o telefone ao alcance da mão, e abriu a cestinha de trabalhos manuais. Pegou o bordado e começou a trabalhar. Era uma tapeçaria que representava um extenso trigal iluminado pelos raios do sol poente. Seria um presente de Natal ao seu pai. Considerava o bordado uma terapia, e lembrava-se muito bem de quando tudo começara. Tinha 16 anos na época, uma adolescente vivendo entre a tensão das provas e os problemas com a casa. Quando vira uma tapeçaria que representava um pássaro pousado num ramo de macieira, numa loja do centro de Omaha, não resistira à tentação de adquiri-lo. Lembrava-se também da reação da vendedora. Você já fez algum trabalho em Petit Point? Não. Não? Então é melhor que escolha um trabalho mais fácil. Acho que posso fazer este, dissera ela sem hesitar. A ideia de aprender um novo trabalho manual excitava-a. Mas a vendedora havia insistido. Veja as tapeçarias daquela prateleira. São mais apropriadas para uma iniciante. Robina Lyon sabia o que queria. Levarei o pássaro, dissera com gentileza. E também um manual de instruções. Deixará a loja, naquele dia, não apenas com as compras debaixo do braço, mas com muita determinação. Quando voltará, tempos depois, com o trabalho já pronto, a vendedora não quisera acreditar em seus olhos. Tornará-se sua conselheira, e assim tivera início uma amizade duradoura entre as duas. Via Sylvia Framis apenas durante as férias, mas correspondia-se frequentemente com ela. Um hábito que continuará a cultivar mesmo depois de casada. Achava falta de sua conversa amistosa, de seu calor, e não se sentia tão à vontade na elegante loja da Nevury Street, que agora frequentava, quanto se sentia na loja de Sylvia. Robina teria sido mais sociável, mas Carla, por necessidade, era mais cautelosa. Talvez Sam tivesse razão. Devia abrir mais as asas, tentar novos voos, e viver, não tão intensamente como nos dias de Robina, mas calmamente, despercebidamente entre os seus. Mas era difícil quando seus nervos atraíam. Estava sempre em guarda com receio de dizer ou fazer algo que revelasse sua verdadeira identidade. Teria que aprender a viver amuralhada em si mesma, fechada sobre o seu próprio vazio? Ou com o tempo, já acostumada a si mesma, naquela desconhecida mas sólida fortaleza, confiaria na sua resistência como no seu natural? Havia mais, no entanto. Não era apenas a insegurança que a fazia retrair-se em sua concha. Era o medo. Uma sensação horrível que não se traduzia em palavras, uma louca fúria que a precipitava num inferno de recordações, uma arma, um olhar de ódio mortal, uma ameaça insinuada por um indivíduo violento. Ninguém poderia entender porque sentia a necessidade constante de olhar por cima do ombro. Ninguém poderia entender porque tremia de pavor quando se aventurava por ruas estranhas, esperando a todo instante que alguém viesse por trás e a empurrasse sob as rodas de um veículo.
Ninguém poderia entender o arrepio de medo que lhe percorria a espinha todas as vezes em que girava a chave de ignição de seu Chevette amarelo ou porque preferia os lugares abertos para estacionar, ao invés das garagens escuras e fechadas. Talvez nem Sam. Sim, talvez nem mesmo ele entendesse o desespero que a fustigava, os espectros que a perseguiam, a arma, a ameaça, a súbita convicção de que a morte era iminente. Porque mesmo oferecendo-lhe simpatia não era ele que estava sendo caçado. Ryan Cornell. Fossem outras as circunstâncias, poderia achar excitante ter um homem tão atraente como o vizinho. Mas as circunstâncias não eram outras. E na presente situação só podia ficar pensando se sob a aparência gentil de Ryan não estaria escondido outro tipo de homem. Que fazer se ele tivesse sido contratado para descobrir seu paradeiro? Que fazer se ele tivesse alugado o apartamento do andar inferior com o único propósito de destruir a barreira de segurança que tão cautelosamente erguera à sua volta? Que fazer se Gary Culberto estivesse planejando um sutil, lento, mas doloroso meio de vingança? Sam subiu as escadas para seu escritório no terceiro andar e entrou por sua porta particular. Sentou-se à mesa e fez uma ligação para Sid Aronsky, um dos oficiais do Tribunal de Justiça. Sid, é Sam Loomis. Sei que é muito tarde, mas preciso de uma informação. Quem está caçando Sam? Ryan Cornell. Cornell? O tom de Sid era de surpresa. Problemas? É isso que quero saber. Há algum problema? Não que eu saiba. O que ele anda fazendo? Nada, além de ganhar 9 causas em cada 10 que patrocina. Tantas assim? Tantas assim. Júri conivente? Cornell? Está brincando. Ele é correto. Sabe algo de sua vida particular? Não. Ele é um cara reservado. Não é como a maioria de seus colegas. Nenhuma daquelas donas. Você sabe a que me refiro. Não aquele sujeito. Teve um caso com a advogada que o assiste de vez em quando. E as repórteres o adoram. Engraçado, mas não posso me lembrar de ter visto Cornell manifestar interesse por nenhuma delas. No tribunal, ele tem apenas uma coisa na cabeça: livrar seu cliente. E é bom nisso. Muito bom mesmo. Ele é casado? Talvez. Não, acho que não. Diabos, não sei. Está bem, Sid, obrigado. Você ajudou bastante. Vamos almoçar juntos um dia destes? Você sabe onde me encontrar. Sam fez a nova chamada com uma ponta de remorso. Detestava ter que perturbar Jen a uma hora daquelas. Alô? Disse uma voz sonolenta. Estava dormindo? Jennifer Blaine esticou-se sensualmente no sofá. É você, Sam? Sim, sou eu. Desculpe, Jen. Pretendia falar com você antes, mas... Tudo bem. Estou contente que tenha ligado. Adormeci no sofá, completamente vestida, acredita? Devia estar exausta. Foi uma semana infernal. O vazamento daquela indústria química, os assassinos de Chelmsford e o garoto que foi atropelado por um caminhão. A equipe de televisão não me poupou. Isso é o sucesso. Ela bocejou. Isso é loucura. E você? Ainda trabalhando? Estou tentando saber tudo o que for possível sobre Ryan Cornell. Ryan Cornell. A voz de Jennifer suavizou-se instantaneamente. O que quer saber, Sam? Tudo o que você sabe. Gostaria de poder lhe dizer todas aquelas pequenas coisas que uma mulher sabe de um homem quando há muita intimidade entre ambos. Mas infelizmente não sei nada disso. Sam limpou a garganta. Não é exatamente isso que me interessa, Jen. O que você quer saber, afinal? Perguntou ela calmamente, deixando que a repórter tomasse o lugar da mulher. Você o conhece bem? Entrevistei-o certa vez. E costumo encontrá-lo de vez em quando em reuniões sociais. Ele é casado? Não é mais. Mas foi? Sim. Faz muito tempo isso? 1 ano ou 2. Não me lembro bem. Processado por não pagar pensão alimentícia? Jennifer riu suavemente. Ryan? Oh, não. Além do mais, sua ex-esposa está sentada no dinheiro. Não precisa dele. Mas acho que Ryan lhe passa alguma coisa, embora não deva ser uma quantia significativa. Filhos? Não, nenhum. Algum caso? Soube de um. O que quer dizer? Nunca o viu em companhia de mulheres? Não. A voz de Sam continha uma nota de surpresa. Acha que ele pode ser homossexual? A risada de Jennifer foi espontânea. Ryan Cornell. Oh, Sam, você está no caminho errado. Ryan é um amante perfeito. Eu soube por uma colega que teve um caso com ele. Não há nada de errado com Ryan nesse sentido. Então, o que há de errado com ele? Ele é muito reservado.
Muito controlado. A voz de Jennifer tornou-se hesitante. Ryan está saindo de um casamento que não deu certo, talvez seja isso. Quer evitar qualquer compromisso sério com uma mulher. Sinceramente, eu acho que ele é feliz exercendo apenas a sua profissão. Você sabe, sexo não é tudo. Há algumas mulheres que... Sam não resistiu à oportunidade de pilheriar. Não acha difícil desistir dos velhos hábitos, Jen? Mas se tiver cansada de ser objeto sexual e querendo renunciar aos homens. Eu disse isso? Sei que você estaria infringindo o regulamento se me revelasse o motivo dessas perguntas, mas vou lhe dizer uma coisa, se estiver pretendendo mandar Ryan para a cadeia, avise-me. Irei apresentar-me como voluntária para ser sua companheira de cela. Ele agrada a você? De muitas maneiras. Ryan é um sujeito formidável. Sam sorriu mais tranquilo. É essa a sua palavra final? É. Volte a dormir então. Neste instante. Cuide-se bem, Sam. Ele esperou um momento, pensando no que Jennifer lhe dissera. Havia alguns pontos obscuros na história. Depois, com gestos decididos, descou outro número. Greg? Sim, chefe. Boas notícias. Acabei de falar com Mertz. O procurador do estado? Ele mesmo. O que soube? Calmamente, Greg Haley pôs-se a desfiar o dossiê completo de Ryan Mackenzie Cornell. Quando acabou, Sam estava satisfeito. Obrigado, Greg. O calor de sua voz dizia muito mais do que isso. Não há de que, disse Greg exultante. Mais alguma coisa? Sim. Divirta-se nesse fim de semana. Está querendo dizer que é a última chamada da noite? Greg não. Resistia a uma brincadeira. Que diabo, Sam, são apenas 10h30. Sei que está trabalhando desde as 8 da manhã, mas... Desta vez, Sam não se irritou com as brincadeiras de seu assistente. E sorriu com complacência. Calha a boca, Greg. Vejo você na segunda, está bem? Disse, desligando e não esperando um só segundo para fazer outra chamada. A última. Quando o telefone tocou, Carla olhou para o relógio de cabeceira. Quem mais poderia ser aquela hora? Alô? Disse com voz milagrosamente calma. Sou eu, Carla. Sam, você me assustou. Não há necessidade. É por isso que estou telefonando. Ainda não foi para casa? Não. Onde você está? No escritório. Oh, pobre Ellen. Estou fazendo algumas averiguações sobre o seu vizinho. Carla mostrou-se interessada. Você estava preocupado com ele? Ele hesitou um instante. Não. Simples curiosidade. Mas estou satisfeito. Soube que ele tem ficha limpa. O que lhe disseram? O homem é 100%, advogado por Harvard. Tem sua própria firma, a Miller Cornell. São 3 sócios e mais 6 ou 7 associados. A clientela é importante, gente do colarinho branco. Uma onda de alívio invadiu Carla, deixando-a algo alerta. Então, se ele quiser usar novamente o telefone, posso deixá-lo entrar? Já deixou entrar outros vizinhos? Já. Então, não vejo nenhum problema. Os rapazes continuarão a investigar. Se algo novo vier à tona, eu a farei saber. Mas as referências que tive até agora são de 3 fontes insuspeitas. Duvido que haja algo desabonador. Posso ficar tranquila? Completamente. Obrigada, Sam. Voltarei a entrar em contato com você no começo da semana. Promete que vai me telefonar se houver algum problema? Prometo, Sam. E agora vá para casa, sim? Já estou indo. Cuide-se bem. Carla colocou o fone no gancho com um sorriso estampado no rosto. Não havia nada com que se preocupar. Excitada, correu para preparar um banho de imersão. Abriu as torneiras e deixou que a água jorrasse à vontade. Despiu-se e mergulhou na banheira, deixando que a água quente e perfumada a envolvesse completamente. Fechou os olhos e seu corpo tornou-se cada vez mais leve. Relaxamento, segurança, coisas preciosas. Precisava fazer um bom programa para o dia seguinte. Merecia isso. Afinal, havia outras coisas na vida além do trabalho. Capítulo 4. Quando Ryan Cornell abriu as janelas da sala de par em par, a neblina dissolvia-se lentamente e a manhã abria-se, clara e esplendorosa. Aspirou profundamente o ar ainda úmido de orvalho e foi assaltado por uma onda de recordações. Nascido e criado em Berkshire, conhecia bem o inconfundível cheiro do outono. A alegria de correr pelos bosques tendo apenas a companhia dos ventos. A alegria de afundar as botas na espessa camada de folhas cor de ferrugem para sentir-lhe o aroma pungente. Era em dias como esse que sentia a falta da vida simples que perderá,
ao abandonar as coisas que conhecia para aventurar-se num mundo estranho. Debruçando-se sobre o peitoril, voltou a aspirar o ar fresco. E de novo experimentou em seu íntimo aquela sensação de calor. O inverno viria logo, trazendo consigo o frio, a neve, a confusão. Detestava-o. Era desagradável voltar para casa no final do dia e encontrá-la em silêncio e às escuras, com a lareira apagada. As horas se amontoavam e tornavam-se difíceis de passar. Um movimento no portão de entrada interrompeu-lhe os pensamentos. Teve a visão nítida de uma figura esbelta que se dirigia correndo para a alameda que beirava o rio. Ela não era exatamente alta, mas possuía pernas longas e bem modeladas. Sua camiseta rosa, já bastante desbotada, moldava-lhe o busto perfeito, indo até os quadris, acentuados pelo short de corrida. Carla era, sem dúvida, muito sexy. Levado por um impulso repentino e inexplicável, correu para o quarto, trocou os jeans por um short, calçou os tênis e minutos depois já estava na rua. Pôs-se a correr com um entusiasmo que não sentia havia meses. Ela não devia estar muito longe. Enveredou pela mesma alameda e os bosques surgiram à sua frente. Uma onda verde e dourada inundava o horizonte. Um aroma bom de folhagens. Flores silvestres, tilhas, o céu azul. Gostava de correr, era sua válvula de escape. Alguma coisa libertava-se dentro dele, uma barreira caía e as frustrações e o desamparo eram deixados para trás, embora apenas por uns instantes. Talvez nesse dia a sensação fosse mais duradoura. Aumentou a velocidade. Seus olhos esquadrinharam a alameda que seguia gentilmente as curvas do rio sinuoso. Da margem oposta chegavam os ruídos amortecidos do tráfego urbano. Teria Carla atravessado uma das pequenas pontes e rumado para Harvard Square? Não, não podia ser. Ninguém iria preferir a confusão das ruas em troca daquele paraíso. Os efeitos da luz nas árvores, os reflexos na água clara por entre os caniços, a arcada da ponte. Ah, lá estava ela. Uma pequena figura silhuetada de encontro ao céu claro. Seu passo era firme. Parecia estar aproveitando bem o dia. Como ele estaria se não estivesse empenhado nessa perseguição absurda? O que lhe estava acontecendo, afinal? Havia desistido de perseguir as mulheres fazia anos. E essa era sua vizinha. C.J. Quem estava escrito em sua caixa de correspondência. Carla revelara-lhe o senhor distinto que na noite anterior, chegará com o jornal debaixo do braço, logo depois do encontro deles. Queira me desculpar, dissera-lhe no impulso. Poderia me dizer, essa jovem que acaba de entrar, mora aqui? O homem olhara para o vulto que desaparecia no saguão da entrada e voltara-se para Ryan com ar desconfiado. Há algum motivo especial para sua curiosidade? A pergunta revelava uma preocupação natural que ele entenderá. Acabo de mudar para cá e, ela me pareceu assustada. Acabou de mudar? Para o apartamento dos Amidons? Exatamente. O distinto senhor estendera-lhe a mão. Ted Arbuckle. Moro no 103. Ryan Cornell. Muito prazer. E a jovem? É Carla Kim. Mora no 304. Ótima moça, muito quieta. Ela me pareceu tão perturbada. Há alguém à sua espera para confortá-la? O homem sacudira a cabeça. Não. Ela mora sozinha, mas parece bastante autossuficiente. Autossuficiente, talvez. Rápida, sem dúvida nenhuma. Admirara seu passo ágil, enquanto ela se dirigia para a entrada. A mesma graça de uma corça e o mesmo terror estampado nos olhos. Como se estivesse realmente fugindo de um caçador. Naquele instante, ela pareceu ouvir o ruído compassado de seus passos, porque lançou-lhe um olhar por cima do ombro. Ele sentiu uma pontada de remorso por tê-la assustado novamente. Estugou o passo e alcançou-a. Alô, disse, colocando-se a seu lado. Ela o fitou por um instante, como se estivesse controlando um desejo súbito de fugir. Ryan ainda não descobrira se ela estava com medo dele ou dos homens em geral, quando a viu inclinar levemente a cabeça e esboçar um sorriso tímido. Você corre bem, disse-lhe, deslizando os olhos por suas pernas esbeltas. O sorriso dela ampliou-se. Para uma mulher? Não disse isso, afirmou com a gentileza que ela lhe inspirava. Muitos homens já estariam sem fôlego, depois de ter percorrido essa distância. Tentava alcançá-la fazia um bom tempo. O sorriso dela morreu subitamente. Estava? Você costuma correr com frequência? Todos os dias. Mas nunca nessa alameda e nunca acompanhado. Carla não pôde resistir à tentação de olhá-lo novamente. O sorriso dele, uma ampla exibição de dentes muito brancos brilhando por entre a barba escura,
Era tão desarmante que sua preocupação diminuiu. E você? Quis saber ele. Corre com frequência? Quando tenho tempo. Carla era evasiva, mas dizia a verdade. Dedicava-se ao esporte desde a morte de Matthew. A princípio para esgotar-se fisicamente e esquecer. Depois, à medida que recuperava as forças por prazer, corria sempre que tinha um tempo disponível. Desde que o outono chegará, no entanto, as oportunidades tornavam-se cada vez mais raras. Escurecia mais cedo e isso significava que podia praticar apenas nos fins de semana. Ryan permaneceu em silêncio, pensando até onde poderia levá-lo sua curiosidade. Arbuckle dissera que ela era muito quieta. O termo mais apropriado seria reservada, desconfiada ou até mesmo medrosa. Pelo menos, era o que se podia deduzir de seus punhos fortemente cerrados que se moviam para frente e para trás, acompanhando o ritmo de suas passadas. Desagradava-lhe imaginar que sua reticência significava falta de interesse por ele. Faz sempre este mesmo caminho? Perguntou. Carla deixou que seus olhos vagassem pelos arredores. Estavam em campo aberto. A alameda estreitava-se entre um jardim murado e um baixo cais de pedra. Um pequeno barco estava sendo rebocado rio abaixo, deixando atrás de si uma dupla esteira de espuma que brilhava como o rastro de um pequeno caracol. Sim, gosto daqui. É tão tranquilo. Esperava que dissesse isso. Cheguei a pensar que tivesse atravessado a ponte para correr do outro lado do rio. Diante do olhar intrigado e depois alarmado de Carla, ele explicou. Vi você sair do prédio. Quando tentei alcançá-la, você tinha desaparecido. Queria que me mostrasse o melhor lugar das redondezas para correr. Você o encontrou sem meu auxílio. Seu instinto estava certo. Já disputou alguma corrida? Não. Não sou tão boa assim. Corro porque gosto, acho divertido. Encho os olhos com a paisagem, respiro o ar fresco. Até onde costuma ir? Ela fez um gesto com a cabeça, mostrando um grupo de edifícios que brilhava ao sol. Até a Universidade de Boston. Já estamos quase chegando. De quanto é o percurso? Umas 4 milhas. Acho que sim. Pode correr mais do que isso, não acha? Não sei. Nunca experimentei. Vamos tentar mais 1 milha, então? Você parece ter resistência. Será? Disse ela ceticamente. Claro. Vamos em frente. E o percurso de volta? Você não conta? Conto sim. Mas você vai conseguir. Força. Ela hesitava. E se minhas pernas não aguentarem durante a volta? Fique descansada. Carregarei você no colo. É tão forte assim? Você deve ser leve. Ela queria perguntar-lhe como tinha tanta certeza, mas conteve-se e desviou a vista. Oh sim, via-se que ele poderia carregá-la com facilidade. Poderia jogá-la sobre os ombros sem o menor esforço e depois empurrá-la à força para dentro de um carro escondido num ponto qualquer. Arrepiou-se toda só de pensar. Ryan percebeu imediatamente sua mudança. Você está bem? Perguntou-lhe com o mesmo tom preocupado da noite anterior. Carla mordeu o lábio, pensando nas palavras de Sam. Ficha limpa, dissera ele, referindo-se a Ryan. Era tempo de afastar suas insidiosas suspeitas, de calar os demônios que agitavam seu espírito. Estou, murmurou, forçando um sorriso. Cansou-se de repente, então? Ou quer desistir da corrida? Vamos fazer uma aposta. Se conseguir acompanhar meu ritmo durante o percurso de volta, convido-a a tomar um desjejum comigo. Obrigada, mas não costumo comer nada pela manhã. Almoço? Não posso. Tenho muito que fazer. Não costuma comer nada durante o dia? Como alguma coisa enquanto arruma a casa. Não é muito saudável. Ela encolheu os ombros e esboçou um sorriso que o deixou deslumbrado. Sobreviverei, disse, começando a fazer meia volta. Ele a agarrou pelo pulso, obrigando-a a parar. Jantar no Loch Oberece? Não está brincando comigo? Palavra que não estou. Ela sorriu de repente. É uma extravagância. Em troca de mais 1 milha. Ficaram se olhando por um tempo que pareceu uma eternidade. Um carro buzinou à distância. A vida se movimentava do outro lado do rio. Por quê? Disse ela com voz suave. Por que faz tanta questão de correr comigo? Tenho certeza de que poderá correr mais depressa sozinho. Gosto de sua companhia. Loch Oberece, repetiu ela, em voz baixa. Já esteve lá? Ela fez que não com a cabeça. Entrada, caviar. Depois um rodovalho com chantilly do Pape Blanc, safra 79, leve e na idade certa de ser servido. Os olhos dela cintilaram. Estou ouvindo. Aspargos verdes. Chateaubriand. Ah,
acompanhados de um Romanée e Conti, um dos melhores crus da Borgonha. Está falando sério? Você duvida? Ela hesitou. Sua decisão não tinha nada a ver com caviar ou vinho. Era baseada simplesmente naquela estranha simpatia que sentia por Ryan Cornell, mas não estava ainda preparada. Tenho um compromisso esta noite. Ryan sorriu, sentindo-se subitamente vitorioso. Está bem. Na próxima semana então. Você escolhe o dia. Era estranho, mas, subitamente, ele quase queria adiar o encontro. A antecipação por si só já era agradavelmente excitante. Fazia tempo que não ansiava por coisa alguma. E afinal, não havia pressa. Queria que ela se sentisse bem e confiante a seu lado. Talvez fosse melhor esperar. Vamos? Disse Carla, apontando para frente. Ele colocou-se imediatamente a seu lado. Correram em silêncio. Mais adiante, o rio alargava-se. O sol brilhava obliquamente através dos altos ramos e refletia-se na água, provocada pela brisa que trazia um odor fresco de pinho. Salgueiros e renques de tinhorões pendiam das margens úmidas e espelhavam-se na correnteza. Carla aspirou o ar perfumado e experimentou uma inesperada sensação de felicidade. Olhe, bonito, não? E pensar que andei perdendo esse espetáculo durante tanto tempo. Pena que o outono esteja no fim. Ela fez uma pausa para recuperar o fôlego. Você devia ver isto aqui num dia de verão. Especialmente ao pôr do sol. Tenho uma vaga ideia. Meu escritório dá para o rio. Ela olhou em direção da cidade. Oh, onde? Estamos muito longe, não dá para ver. Fica no edifício ao lado do prédio do Congresso. Poderá vê-lo, se quiser ir um pouco mais adiante. Ela fez que não e ele não pôde deixar de dar-lhe razão. Afinal, que interesse podia oferecer a vista de um edifício de escritórios? A sorta, Carla que não teria certamente essa curiosidade. Senhorita? Ou senhora? Ryan lançou um olhar rápido à sua mão esquerda. Não viu nenhuma aliança. Mas na direita? Lembrava-se de ter visto uma larga aliança de ouro na noite anterior. Evidentemente ela havia sido casada. Um contrato europeu? Mas Carla morava sozinha. Desquitada? Divorciada? Achava difícil acreditar que seu casamento não dera certo. Ela parecia tão tranquila e agradável, bem diferente das mulheres com quem tinha contato diariamente por questões de trabalho. Teria sido o casamento que a tornara tão cautelosa? Não parecia possível. Homem algum se atreveria a fazer ameaças a uma criatura tão gentil, a menos que seu marido fosse um doido. Passou a mão pelo queixo, pensativo. Oh, sim, ele sabia um bocado sobre esses malucos. Um deles quase pusera fim à sua carreira, e por pouco à sua vida. Como se ele fosse capaz de trair a confiança de um cliente. E com aquela mulher, jamais. Alô, você está aí? A voz de Carla trouxe-o de volta à realidade. Ele sorriu. Sim, estou aqui. Onde mais poderia estar? Você me pareceu tão distante. Podemos voltar? Ryan olhou em volta, surpreso ao ver que já haviam chegado ao ponto que ele determinará. Oh, claro! Já fomos longe demais. Cansou-se? Ela fez pilhéria, na tentativa de apagar a expressão de raiva estampada em seu rosto. Aquilo a intrigava, a desconcertava. Gostava mais quando ele sorria, coisa que sabia fazer como ninguém. Cansado eu? Ele tomou-lhe o braço e obrigou-a a fazer meia volta. Sabia que está correndo com um dos astros do atletismo da universidade? Harvard? Perguntou ela, olhando o emblema estampado em sua camiseta. Ele passou a mão pelas letras cor de laranja. Esta já viu dias melhores. E eu também. Houve tempo em que tomei parte nas maratonas. Agora não me atreveria. Está com pena? Ele refletiu um instante e chegou à conclusão de que era muito mais agradável correr assim, totalmente descontraído, do que com um olho no relógio. Com pena? Não, de nada que envolva algum tipo de obsessão. Exige demais, se você se dedicar realmente. E eu tenho outros interesses que demandam minha total atenção. Carla presumiu que ele estava se referindo à advocacia, ela própria uma obsessão. Quase a contragosto sentiu-se subitamente desapontada. Parecia impossível que esse homem, tão surpreendentemente caloroso e espontâneo, pudesse ser associado daqueles outros que tivera a infelicidade de conhecer durante o julgamento. Mas ele devia ser diferente. Como John Meade, o promotor público designado para atuar no caso Culberto Barber, que havia sido tão gentil e justo com ela. Não podia dizer a mesma coisa de seu assistente Brosniak. O homem não tinha senão uma ideia em mente, levá-la para a cama. Que obsessão!
Ryan estalou os dedos diante dela. Alô? Onde está você? Ah, fez ela, arrancando-se de seu transe e desfranzindo as sobrancelhas. Ele lançou-lhe um sorriso malicioso. Espero que essa raiva não seja dirigida a mim. Devia estar furiosa. Não estou acostumada a ir tão longe. Ryan deu uma risadinha e voltou a olhar para frente. Começavam a entrar em território familiar. Dentro de poucos instantes, chegariam a seu destino e tomariam caminhos diferentes. Podia ser sua uma última chance de saber mais a respeito dela. Ia abrir a boca, mas, ao vê-la com uma expressão tão serena, não teve coragem de perturbá-la. Agradava-o aquele clima de camaradagem e descontração que havia se estabelecido entre ambos e quis conservá-lo. Já tivera mais do que merecia em um dia. Permaneceram em silêncio, correndo no mesmo ritmo, confortavelmente, facilmente restaurando as forças naquele silencioso companheirismo. Ele a olhou. A curva de seus ombros, o rosto erguido, a flexibilidade de seu corpo. Por um instante, julgou reencontrar o sopro de uma esperança abandonada, de uma emoção esquecida, a que havia renunciado. Tomou-a pelo cotovelo e guiou-a pela calçada. Mas deixou cair o braço quando entraram no pátio e diminuíram a marcha. Você esteve ótima, Carla, disse com um sorriso, enquanto flexionava os músculos. Você também não esteve mal, observou ela, lutando para recuperar o fôlego. Respirava fundo, no esforço de facilitar o trabalho de seus pulmões. Após os instantes percebeu que uma estranha excitação a empolgava. Apreensão, antecipação. Não sabia o que era nem tinha vontade de descobrir a causa. Bom, disse com simulada naturalidade, já vou indo. Ryan estendeu o braço. Espere, Carla. Você sabe meu nome, murmurou ela, recuando. Ele foi incapaz de entender seu súbito retraimento, mas sentiu que tocará num ponto sensível. Ela estava assustada. Por quê? Claro que sei, confirmou com naturalidade. Está na caixa de correspondência. Não o meu nome. Foi Ted Arbuckle quem me disse. Mas não entendo. Você não o teria dito de qualquer forma? Ou teria de chamá-la de Sorta? Que o tempo todo, durante o jantar no Loch Oberesse? Ele tem razão, pensou Carla. Estava sendo supersensível e suspeitosa. Detestava-se por isso. Desviou os olhos, constrangida. Certamente que não. É que não esperava que você fosse perguntar meu nome aos outros. Foi apenas um impulso, explicou Ryan, ansioso por deixá-la à vontade e restabelecer o clima de camaradagem. Como assim? Arbuckle chegou logo depois de você ter esbarrado em mim. Tive a impressão de que você estava assustada e fiquei preocupado. E para dizer a verdade, ele só admitiu que você morava aqui depois que eu me apresentei. Era tudo perfeitamente lógico. Carla sorriu. Compreendo. Vocês advogados têm um jeito todo especial de interrogar as pessoas. Foi a vez de Ryan se surpreender. Nós, advogados? Como sabe que sou advogado? O rosto dela ficou vermelho. Sabia a bobagem que fizera. Ontem à noite, meu amigo. Ele o reconheceu. Você apareceu na televisão, não? Um caso ocorrido há alguns meses. Ryan assentiu. O caso Duncan. Esse seu amigo. Quem é ele? Era uma das perguntas que estava ansioso para formular. E agora, sem querer, ela lhe dava a oportunidade. Tinha que admitir que se sentia vagamente culpado. O interesse por seu amigo não tinha nada a ver com o caso Duncan nem com o fato de que ele o reconhecera. Era puro ciúme. É Sam Loomis. Um ótimo amigo, disse Carla, que estava em guarda. Já havia discutido o assunto com Sam e sabia que devia apresentar uma versão da verdade. A sua versão. Você costuma sair com ele? Não no sentido que você está pensando. Em que sentido então? Já lhe disse que somos amigos. E ele não gostaria de ser mais do que isso? Ryan devorava-a com os olhos. Os cabelos castanhos presos na nuca num rabo de cavalo e como única maquilagem, um traço de batom nos lábios. Carla não parecia ter mais de 20 anos, a não ser pelos olhos. Eram límpidos e luminosos, mas mostravam-se mais velhos, mais sábios do que ela própria. E aquela fugaz expressão de tristeza, de sofrimento e de compreensão que às vezes surpreendia neles, a que se devia? O que havia acontecido em sua vida para dar-lhe aquele ar tão abandonado? O que é isto? Um interrogatório? Perguntou ela inesperadamente. A frieza da voz e o brilho de apreensão nos olhos dela arrancaram-no de suas cismas. Sorriu-lhe gentilmente. Mania de advogado. Depois, no impulso, confessou, realmente, isso não tem nada a ver com o advogado. Queria saber algo de sua vida. Da vida de Sam, retificou ela com mais suavidade.
Não. O que estou querendo saber de verdade, os olhos de Ryan procuraram os dela. É porque você usa aliança, se não está envolvida com Sam. Quero saber se é livre. Livre? A voz dela não era mais do que um murmúrio. Livre? A pergunta tocará a mais do que qualquer outra. Olhou para o jardim e viu as árvores quase nuas. Seus olhos detiveram-se nas folhas cor de ferrugem amontoadas junto aos troncos, secas mortas como as cinzas que envolviam seu coração. Não, sussurrou. Não acho que esteja livre. Saiu correndo para que Ryan não visse seu rosto. Já havia atravessado o saguão e começava a subir as escadas quando percebeu que ele a seguirá. Espere, Carla. Ryan transpôs o saguão com 2 largas passadas, subiu os degraus de 2 em 2 e no meio da escada, segurou-a pelo braço, num gesto brusco e inesperado. Por favor, não fuja assim. Ela apoiou a mão na parede. Sentia-se mortalmente cansada. Tenho que ir. Não ainda, implorou ele, subindo mais um degrau. Não marcamos o encontro. O encontro? Para jantar no Loch Oberece. Carla esboçou um sorriso triste. Não é uma boa ideia. Por que não? Será uma distração. Não precisa disso de vez em quando? Sim, e gosto de sair. Mas é que, como podia explicar seu medo repentino, quando ela mesma não o entendia? Ryan não era uma ameaça no sentido estrito da palavra. Nisso, concordava com Sam e com o que seu instinto lhe dizia. Mas havia algo novo agora. Uma repentina e inexplicável chama que lhe percorria o corpo, transmitida pelo calor da mão dele. Uma ansiedade que fazia seu coração bater mais forte, totalmente descontrolado. É que, não sou livre, concluiu. Percebendo sua hesitação, ele a desafiou. Olhe-me nos olhos e diga isso novamente. Ela ergueu medrosamente os olhos. Não sou livre, murmurou pausadamente. Ryan passou o dedo pelo anel dela. Mas não mora com seu marido. Não. Mas tenho outros compromissos, outras responsabilidades. Não posso envolver-me com ninguém. É um simples jantar, Carla. Isso não pode representar nenhuma ameaça. Mas ele sabia que podia. Sentia-o em sua própria carne, colhido pela emoção espelhada naqueles grandes olhos cinzentos. Era muito mais do que uma promessa de companheirismo, de conversa fácil, de sorrisos. E o prazer que sentia com isso era ao mesmo tempo um alívio e uma descoberta. Subiu mais um degrau e voltou-se para ela, dominando-a. Carla ergueu a cabeça, e a intensidade de seu olhar surpreendeu-a. Não teve forças para desviar os olhos ou fugir. Sentia-se sem defesa diante da onda de sensualidade que se desprendia dele e que ameaçava contagiá-la, por mais que se dominasse. Implorou silenciosamente para que ele a deixasse. Não podia suportar aquela tensão por mais tempo, simplesmente não podia. Mas ele não a deixava. Conservava a mão dela entre as suas, como se quisesse protegê-la. Por que você resiste? Disse-lhe. Não vou magoá-la, juro que não vou. E não quero que se assuste. Já estou assustada. Por favor, Ryan. Deixe-me ir. Ryan acariciou-lhe ternamente o rosto com o dorso da mão. Não posso. Nunca me perdoaria por isso, disse. Por quê? Você não me conhece, não sabe nada a meu respeito. Deixe-me, Ryan. Por favor. Com a ponta dos dedos, ele seguiu-lhe o contorno dos lábios bem feitos, apertados num apelo mudo. Não resistiu à tentação de sentir-lhes a maciez. Inclinou-se, aproximando seu rosto do dela. Mas ela desviou a boca. Não! Gritou, à beira do pânico. Não faça isso. Não poderia suportar. Ryan ficou intrigado. Carla parecia temer alguma coisa. Uma veia latejava em seu pescoço, e ele a comprimiu com os dedos, sentindo as batidas frenéticas. Pode me dizer por quê? Isso é um absurdo. Como posso tranquilizá-la se não sei do que tem medo? Do que quer fugir? Sinto muito, disse ela, livrando-se e correndo escada acima. Ele ficou momentaneamente sem ação. Sua fuga precipitada tomara-o de surpresa. Finalmente recuperando-se, ergueu a cabeça para o alto da escada e gritou desafiador. Não vou desistir. Fique certa de que não vou desistir tão facilmente. Mas falhou no intento de sensibilizá-la. Ela não se deteve e o ruído da porta que se abriu e depois se fechou foi o único som que ouviu em resposta. No entanto, apesar de saber que ela estava novamente emuralhada em seu mundo particular, demorou-se ainda alguns segundos de cabeça erguida. Depois, vencido na sua confiança, começou a subir as escadas lentamente. Antes de conhecê-la, tinha toda a energia do mundo. Agora, sentia-se esvaziado de tudo, inerte. Era isso, inerte.
Um sentimento gélido que experimentara uma única vez na vida, quando Alissa abortara. Lembrava-se de cada terrível minuto daquela noite a partir do instante em que a encontrara prostrada pela dor. No momento em que o médico sacudira tristemente a cabeça, sentirá-se tão desesperançado como agora. Entrou no apartamento e pôs-se a vaguear pelas salas silenciosas. Tudo era bonito e confortável. Mas não era seu lar. Seu lar era... onde mesmo? Não o apartamento de Tom, onde morara apenas um ano. Nem a velha casa do Berkshire, onde crescerá. E certamente não a casa que compartilhara com Alissa. Achará-a pretensiosa desde o início, com suas 4 maciças colunas frontais, seus 12 quartos silenciosos e seus 3 acres de jardins, gramados e bosques. Mas Alissa quisera algo para impressionar a nata da sociedade. Era toda sua agora. E que fizesse bom proveito. Suspirando, encaminhou-se para o banheiro. 1 hora depois, estava no escritório, como acontecia todos os sábados. Não que o trabalho não pudesse esperar. Isso havia sido no começo, quando tivera que dar tudo de si para tornar estável sua firma. Mas as coisas haviam mudado. Sua reputação de advogado competente estava consolidada, a sociedade prosperava. Contratara advogados hábeis e os treinara pessoalmente. E sua porta mostrava agora em letras azuis, Miller, Cornell e Associados. Oh, sim, o trabalho podia esperar. Mas, que mais poderia fazer num sábado? Gostava de sua profissão. Alissa tinha uma certa razão ao acusá-lo de ter se casado com a jurisprudência. Era tarde quando voltou para Cambridge. Mais tarde do que esperava. Passará muitas horas na biblioteca jurídica, preparando-se para um caso de fraude, e perderá a noção do tempo. Agora dando a volta no quarteirão, em busca de uma vaga para estacionar o BMW prateado, lamentava o impulso que o fizera aceitar o convite de Crowley. Jantar seguido de recepção, traje a rigor e outras bobagens mais. Sem contar a companhia que o casal inevitavelmente lhe impingiria. Conseguiu a vaga. Saltou e dirigiu-se rapidamente para casa. Ao chegar no pátio da entrada, parou e olhou para as janelas do 3º andar. Carla King. O pensamento fez-lhe um bem imenso. Era como uma brisa gentil afastando sua atenção. Ela era diferente, repousante, apesar do mistério que parecia cercá-la. Teria esquecido o trabalho de bom grado se ela tivesse concordado em almoçar com ele. Lá em cima na jardineira sob a janela, os gerânios se debruçavam para fora. A luz da sala estava acesa, brilhando palidamente através das cortinas. Enquanto olhava, uma sombra moveu-se silhuetada pela claridade. Seu coração começou a bater descompassadamente no peito. Mas não aconteceu mais nada além disso. Baixou a cabeça e entrou no saguão com passos firmes. Quando chegou às escadas já estava decidido. Subiu ao 3º andar e foi bater à porta do apartamento de Carla. Sentada confortavelmente no sofá, com as pernas dobradas sob o corpo, Carla ergueu os olhos do bordado. Não estava à espera de ninguém. Ficou indecisa entre atender ou não. Mas quando a batida repetiu-se, dirigiu-se para a porta. Espiou pelo olho mágico e prendeu a respiração. Ryan de novo. Suspirou resignada. Se tivesse juízo, voltaria para o sofá e o deixaria bater até cansar-se. Mas ele era um homem teimoso. Não desistiria. Retirou a corrente com gestos lentos e abriu a porta. Parado na entrada, alto, moreno, vestido com sofisticada elegância, ele parecia mais bonito do que nunca. Quase não podia acreditar que era o mesmo homem com quem correrá aquela manhã. Ryan? Alô, Carla. Ele sorria, seguro de si. Detesto a ideia de perturbá-la novamente. Mas tenho que dar um telefonema urgente. Posso? Não demorarei. Sei que tenho um compromisso. Meu compromisso é passar uma noite tranquila comigo mesma, pensou ela. Tudo bem, disse, recuando para deixá-lo entrar. Fique à vontade. Obrigado. Seguiu-o com os olhos e num instante de indulgência, admirou-lhe os ombros largos sob o paletó bem talhado, sua incrível vitalidade, o ritmo fácil com que se movimentava. Mas ao perceber que ele notava o exame, desviou a vista e sentou-se no sofá, demonstrando naturalidade diante de sua segurança. Ryan virou-se lentamente para o aparelho. Sentia o sangue pulsar no pescoço. Descou o número de seu escritório, sabendo que lá não havia ninguém. Enquanto fingia que esperava que atendessem, olhou à sua volta. Tudo era novo e reluzente, muito bonito e apropriado. Mas faltava alguma coisa. Não parecia que ela morava ali. Faltavam pequenos toques pessoais que teria esperado de uma mulher tão interessante quanto Carla.
Faltava história. Intrigado, voltou-se novamente para o living e correu os olhos pelo aposento. Tudo perfeito também ali. Sofá, mesinhas de mármore, quadros, tapetes. Perfeito demais. Onde estava Carla em tudo aquilo? Teve a curiosidade aguçada. Colocou o fone no gancho e foi para o living. Ela ergueu os olhos do trabalho que estava fazendo e perguntou-lhe: "Não teve sorte?" Ele sacudiu a cabeça. "Não, acho que já saíram." "O que está fazendo?" "Bordando." Ele chegou mais perto e inclinou-se por cima do ombro dela. "Muito bonito." Carla não confiou no tremor de suas mãos e pôs o trabalho de lado. "Estou bordando com seda. É um desafio." Correu os dedos pelos campos dourados da tapeçaria. "Mas é gratificante." Ryan estava francamente curioso. "O que vai fazer quando estiver acabado?" "Vou mandar emoldurá-lo. É um presente para meu pai. Ele mora em Cambridge." "Não. Então não o vê com frequência." Carla sacudiu a cabeça sem olhá-lo e pegou novamente o trabalho. De repente pareceu-lhe mais seguro manter-se ocupada. Ouviu-o suspirar e percebeu que ele se endireitava e que olhava para a sala. Ali não havia nada que pudesse traí-la. Nem ali nem em lugar algum do apartamento. "Bem", disse ele com suavidade, "é melhor eu ir andando." Ela ergueu os olhos. "Vai sair?" "Acabo de chegar. Trabalhei o dia todo." "Não deve ter sido nada divertido." "Você costuma trabalhar aos sábados?" "É um bom dia para fazer alguns trabalhos que demandam concentração. O tribunal está fechado, o escritório silencioso e os clientes fora da cidade. Aproveito para pôr ordem na confusão da semana." "Sei como é." "Trabalha também aos domingos?" "Em casa. Tenho uma pilha de documentos para examinar amanhã. Mas antes, vou ter que dar um jeito nos caixotes da mudança. O apartamento está uma confusão." Ele lançou um olhar à sua volta. "O seu está perfeitamente em ordem." Ela sorriu. "É que eu tenho um aspirador de pó fantasticamente programado para trabalhar sozinho." "Apanha também as roupas que estão jogadas no chão?" "Isso não." "Então não me interessa. Preciso de um eletrodoméstico que limpe tudo." "Do que você precisa realmente é de uma empregada. Deve estar acostumado à boa vida." Ryan percebeu que ela brincava. Havia calor na sua voz, e ele achou um infinito prazer ao vê-la tão descontraída. "Boa vida?" retrucou. "Isso deixa a mente preguiçosa, sem falar no corpo. De minha parte, faço questão de esquecer que a boa vida existe." Carla fez força para conter o riso, mas ele sorriu. "Depois dessa brilhante conclusão, só me resta perguntar: você vai correr amanhã de manhã?" "Sim", disse ela. Quando percebeu a imprudência que cometera, mordeu o lábio. Já a caminho da porta, ele voltou-se. "Você gostaria?" Carla hesitou. A força que a atraía para Ryan era muito forte, e ela gostaria de passar a manhã, e um pouco mais até junto com ele. Mas se conteve. "Oh, não sei. Não tenho certeza de quando poderei ficar livre. Estou pensando em sair às 8. Sei que é um pouco cedo para um domingo, mas se quiser companhia." Antes de que ela pudesse retrucar, ele acenou num sorriso e fechou suavemente a porta atrás de si. Assim que ele saiu, Carla apoiou a cabeça no espaldar da poltrona e fechou os olhos pensativa. Ryan a atraía. Intrigava-a, divertia-a, embora houvesse nele qualquer coisa que a atemorizava. Não profundamente, mas na epiderme, como o receio de aproximar-se de alguém cuja chama a libertasse. Nunca sentirá isso desde que Matthew morrera. Seu relacionamento com Peter havia sido diferente, significativo, mas destituído de calor. No entanto, agora que estava começando a adaptar-se a viver uma vida só sua, devia pôr-se em guarda contra um possível desafio que evitara até o momento. Tivera Matthew e o calor gratificante do amor compartilhado. Peter e uma afeição baseada em interesse semelhante. Tivera muito naqueles últimos 10 anos. Muito mais do que a maioria das mulheres em toda uma vida. Mais amor, mais sofrimento. Teria o direito de arrastar Ryan para seu inferno particular? Mas a firmeza de seus propósitos desvaneceu-se como neve ao sol, assim que a claridade da manhã inundou seu quarto. Passavam apenas alguns minutos das 8 horas quando fechou a porta do apartamento e desceu para encontrar-se com Ryan. Ele estava desplicentemente encostado no portão da entrada e endireitou-se ao vê-la. "Não tinha certeza de que você viria." "Nem eu", disse ela. Passará parte da noite debatendo-se entre o desejo irresistível de aceitar o convite e seu instintivo temor do desconhecido. "Foi dormir tarde?" perguntou ele, com os olhos semicerrados, para estudar sua reação.
A luz do apartamento dela estava ainda acesa, à 1 da manhã, quando voltará da recepção. E não pudera deixar de pensar se ela estava sozinha ou não. Fui. O coração dele se acelerou e uma onda de ciúme apertou-lhe a garganta. A custo, conseguiu dizer: podemos ir? Ela fez um sinal afirmativo e deixou-se conduzir pelo braço até a esquina. Só quando começaram a correr conseguiu afastar a indefinível ansiedade que estava experimentando. Não fazia sentido tentar analisar o verdadeiro motivo que a levará a aceitar o convite. Sabia que era suscetível ao charme de Ryan, e sabia também o perigo que isso representava. Mas sentia-se tão segura e feliz a seu lado. Abriu os olhos para o mundo claro que se estendia à sua volta, respirou fundo, e de repente, viu-se envolvida no mesmo entusiasmo que ele demonstrava em correr. Teremos mais um lindo dia, não? Serão raros, daqui em diante. Estava pensando. Quando chegar o inverno, essa alameda ficará coberta pela neve ou irão limpá-la? Você não costuma correr no inverno? Aqui não. Ao longo do rio, você quer dizer? Aqui em Boston. Mora em Cambridge há pouco tempo, então? Sim. E antes? Carla sentiu uma pontada de culpa. Mas haviam-lhe dado um passado autêntico, e tinha que se servir dele. Em San Diego. Nasceu lá? Não. Estava trabalhando lá. Fazendo o quê? Lecionando. As palavras saíam-lhe com mais facilidade do que esperava, ao ritmo descontraído da corrida. Se estivessem sentados a uma mesa, olhando-se nos olhos, não teria tido essa coragem. É o que está fazendo também aqui? Perguntou ele. Sim. Onde? Na Rand Academy. Ele sorriu. Na Rand? Mas que coincidência. É onde os filhos de meus sócios estudam. É uma ótima escola, uma das melhores de Cambridge. De fato. Nossos alunos não têm dificuldades em ser admitidos nas universidades. Faz tempo que está na Rand? Desde setembro. Quando chegou em Cambridge? Em julho. Transpuseram uma pequena ponte de madeira e atingiram a outra margem do rio. Um sol glorioso rompia as nuvens, dissolvendo a névoa úmida com seu calor. E você? Perguntou Carla, saindo de repente de sua muda contemplação. O que tem? Onde morava antes de vir para cá? Ele apontou para o norte. Em Winchester, a meia hora de carro daqui. Apartamento? Casa? Sozinho? Ela mordeu o lábio. Quero dizer, você é casado, ou coisa semelhante? Ele sorriu maliciosamente. Nem casado nem coisa semelhante. Caso contrário, não estaria aqui com você. Estranho, disse ela, como se pensasse em voz alta. O quê? Que você não esteja comprometido. Teria jurado. Fazendo troça de si mesmo, ele completou. Você quer saber como é possível que um sujeito tão divertido, dinâmico e charmoso como eu ainda não foi fisgado? É isso? Não exatamente. Não teria posto as coisas nesses termos. Mas não faz mal, o resultado final é o mesmo. O resultado final. Ah, confesso que tenho alguma experiência no assunto. Você já foi casado? Sim. Como você? A princípio ela não quis responder ao desafio. Depois, sentindo-se mais ousada, afirmou. Não sou divorciada. Ryan franziu o senho. Não, mas você mora sozinha. Estão separados? Quando ela sacudiu a cabeça, ele sentiu um frio no estômago. Ligação europeia. Explicava a aliança na mão direita. Seu marido está no exterior? Carla fitou com ar ausente a linha azul prateada que delimitava a cidade ao longe. Meu marido morreu. Ryan estancou de repente. Viúva? Com aquela idade? De todas as possibilidades, essa fora a única que não lhe ocorrerá. Aliança na mão direita. Claro. Sinto muito, murmurou recuperando o passo. Foi recentemente? O olhar dela continuava perdido num ponto distante. Há 4 anos. 4 anos. Mas você é tão jovem. Tinha 25 anos na ocasião. O que aconteceu? Oh, desculpe. Não devia ter perguntado. Tudo bem. Por algum motivo que não soube explicar, ela queria que ele soubesse. Era uma parte verdadeira de seu passado, de si mesma. As palavras saíram-lhe aos borbotões. Ele estava no hotel, no 40º andar. Houve um incêndio e ele não conseguiu escapar. Não teve consciência de que mãos fortes agarraram-na pelos ombros e obrigaram-na a parar, arrancando-a das profundezas do inferno. Quando voltou a si, fitou-o perplexa. Sinto muito, Carla. Deve ter sido muito doloroso para você. Para mim? Sua voz não era mais que um sussurro. Doloroso para ele. A fumaça, o fogo.
Disseram-me que ele tentou alcançar as escadas, e que havia quase conseguido. Ryan não estava certo se ela estava à beira das lágrimas ou se sua respiração irregular era devida ao esforço da corrida. Mas imaginava como devia ter se torturado naqueles 4 anos. A aflição do sobrevivente, imaginando o terror do ente querido. Teve a impressão de que ela ia desmaiar e passou-lhe o braço em volta dos ombros, murmurando palavras de conforto. Conforme-se, Carla. Coisas assim costumam acontecer. Por que a Matthew? Gritou ela no impulso, esquecendo que o novo nome de seu marido devia ser Malcolm. Ele era tão bondoso e gentil. A tragédia não faz discriminação. Bondoso, mau, gentil, rude. Não temos controle algum sobre isso. Seus olhos cinzentos enevoaram-se, mas permaneceram enxutos. Se ele estivesse no bar, bebendo com o resto da turma, ou se tivesse ficado no 3º andar. Por que seu departamento autorizou a viagem? Por quê? Mas aconteceu, disse Ryan, puxando-a ternamente para si. E não pode ser mudado. Você tem que continuar a viver e a olhar para frente. Ele acomodou-a melhor no seu peito forte e começou a massagear-lhe os músculos tensos da nuca. Carla fechou os olhos e uma doce sensação de conforto substituiu o desespero frio e longo que lhe transpassava o peito. Tem razão, murmurou. É o que estou tentando fazer. Mas era difícil quando uma lembrança, uma palavra, um nada bastavam para magoá-la, destruir-lhe a coragem. Quase impossível quando o passado era uma chama consumidora e o coração não queria cooperar. Ele passou-lhe os longos dedos pelos cabelos e depois pelo contorno do rosto. Vai dar certo, Carla. Você é forte e corajosa. Seus olhos escuros prenderam-se nos dela, transmitindo-lhe uma mensagem especial de confiança, quase palpável. Mas, temendo ter se expandido demais, ela desprendeu-se de seus braços. Sinto muito. Do quê? É que costumo controlar melhor minhas emoções. Você precisava desabafar. Foi bom que isso tenha vindo à tona. Mas somos estranhos, disse hesitante. Não, de verdade. Há vezes em que sinto que a conheço há muito tempo. Mas, Carla interrompeu-se, consciente de que algo muito especial estava se passando entre eles. Ele olhava-a intensamente para além dos olhos, mais fundo do que suas pupilas mostravam, procurando dispensar todas as palavras que seriam necessárias para aproximá-los mais um do outro. Alegrou-se de ter lhe oferecido um pouco de Robina. Naquele instante, em vez de se sentir dúplice, sentia-se estranhamente inteira. Ao ver que ela o olhava ansiosa, vibrante e cheia de confiança, Ryan soube que penetrara em sua concha de proteção, ainda que por breves momentos. Num impulso suave e ao mesmo tempo arrebatador, seguiu-lhe o contorno dos lábios sensuais com a ponta dos dedos. Sentindo-se abrirem a seus toques como uma flor, percebeu-a receptiva como nunca o estivera. Suas pulsações se aceleraram. Se era esse o presente que esperava, tinha conseguido atingir o alvo.